Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Ânima Saúde, o podcast mais saudável deste Brasil. Nosso objetivo é trazer para vocês informações semanalmente confiáveis através de profissionais altamente qualificados, porém com valores e propósitos muito bem estabelecidos. Eu sou a doutora Vanessa Vinck, a sua anfitriã, junto com... Doutor Diogo Vinck, espero vocês todas as quartas às 8 horas no Ânima Saúde. E você? Sempre preto, cada vez mais bonita, hein? E hoje de preto, não tá de verde? Não tá de verde. Que maravilha. E o assunto de hoje é inédito, hein? Essa especialista, essa profissional, é a primeira vez que vem aqui. Sim. A especialidade. Especialidade, a primeira. É a primeira vez que vem. E ela é pioneira no Brasil. Eu acho bem interessante a gente falar sobre isso, né? Informar, né, Di? Total. Muito a legal. pioneira aqui no Ânima Saúde. Hoje, gente, eu trouxe para vocês uma dentista, nossa convidada de hoje. Nós vamos falar sobre algo que talvez você não tenha ainda escutado, mas vale a pena, né? Sobre um aspecto biológico, né? Do dentista biológico. Não sei se você já ouviu falar. Mas é algo muito relacionado. A gente não pode achar que o dentista cuida só do dente, que a boca não faz parte do nosso corpo humano, não é verdade? Então pode trazer vários problemas e é sobre isso que a gente vai falar. Será que o que você está sofrendo hoje em dia não tem ali uma causa dentro da sua boca? Então, eu trouxe essa especialista para conversar com a gente hoje. Eu vou apresentá-la para vocês. Ela é dentista, especialista em implantodontia, casada com o Henrique, mãe da Gabriela e do João Pedro. Seja muito bem-vinda, Isabela Gurgel, ao nosso episódio de hoje. Muito obrigada, Vanessa. Muito obrigada, Diogo. Muito bom estar aqui. Muito feliz. Eu acho que é um momento disruptivo, né? Trazer um profissional que fala da boca de uma maneira diferente para estar aqui hoje. Eu fico feliz porque eu venho participando de vários momentos disruptivos, né? Eu pude estar no Arnold, a conferência que legal, teve. uhum. Primeira vez também, a convite da doutora Denise de Carvalho. Sim, primeira vez falando sobre desbiose bucal. Então, assim, é muito legal trazer hoje para o público toda essa questão do qual é a relação da boca com a saúde sistêmica. Porque, na verdade, assim, né? As pessoas costumam ir no dentista quando o dente dói. Exatamente. E não é bem assim, né? Não é bem assim. Maravilha. Antes da gente começar, vamos aos avisos paroquiais. Essa fala é minha, né? Você adora falar, né? Aviso paroquial é meu, não é dela. E hoje na loja Ânima, olha essa imagem de Nossa Senhora para você botar no consultório, no carro. É, bonitinho, né? Linda, né? Esse livro aqui, ó, Ziza Fernandes, Palavra de Mulher, o diário de uma vida em busca de sentido. Olha aqui, ó. Muito legal. Loja Ânima, esse ok? eu não vi ainda. Você já viu? Não, esse não. E o nosso presente. E o nosso presente aqui, a história de Fátima contada por Bertalda Kenner, e esse aqui é o presente para você. Olha, muito obrigada. Autografado pela Kenner Bertalda. Muito obrigada. Muito obrigada pelo presente. Dela, olha, que foi o que eu tava falando. Diogo, você vai começar... Não vou roubar a sua primeira pergunta, mas eu quero realmente deixar o pessoal aqui hoje, assim, começa a já divulgar esse episódio no grupo de WhatsApp, no grupo de família, no grupo da escola. Gente, isso é super importante, talvez disruptivo mesmo, como a Bela falou, sabe? Então, talvez aquele probleminha de saúde pode estar relacionado a um problema bucal. Aquela e é sobre isso que a gente vai falar. Aquela dorzinha. Será que aquela doença autoimune não começou lá na boca? Meu Deus, será? Então, a gente trouxe a doutora Isabela por causa disso. E comecem a seguir a gente, né? Exatamente, olha só, não se esqueça de seguir o nosso canal, @Ânima Saúde Podcast. A gente não tá mais no Ânima Saúde Podcast oficial, separou no YouTube somente. Então, para você receber todos os nossos episódios, tem que seguir. Está assistindo? Compartilhe, comente, mas siga a gente, porque você seguir é muito importante pra gente. @Ânima Saúde Podcast. E é importante que vocês entendam, é um assunto novo aqui, acho que novo no Brasil, né? No tanto que a Bela, ela é uma grande pioneira e tudo que ela vai trazer é através de artigo científico, né? E não é nada achismo aqui. Então, é tudo bem estudado, ela tem uma formação excelente. E aí eu vou começar. Até pra gente começar a entender, né? O que... Óbvio, as pessoas vão pro dentista ou quando o dente dói. Eu acho que já começa um erro aí também. Já não existe a parte da prevenção também, né? Tem esse grande problema. Um outro detalhe também, eu acho que eu vejo hoje muitas pessoas indo pela estética, que é legal, óbvio que é importante a estética, as pessoas indo muito para lente, né? Clareamento. Agora, o que é a odontologia biológica? Odontologia biológica é uma questão assim que hoje no Brasil está bem difícil da gente falar porque está sendo um pouco visto com olhos errados.
Eu vou explicar o porquê. Não é uma especialidade, é uma forma de enxergar. Então, como que a gente enxerga isso? A gente enxerga ao contrário. Eu recebo na minha clínica pacientes doentes, pacientes com doenças autoimunes, pacientes com fadiga crônica, pacientes com dores e que às vezes estão passando por profissionais, por médicos, por nutricionistas, por profissionais da saúde que não conseguem achar o problema do paciente. Então, ele começa a desconfiar que tem alguma coisa errada e quando chega, vai ver, é na boca. Então, a gente tem aquela famosa frase de Hipócrates, que é o pai da medicina moderna, que ele fala: um reumatismo sem esperança de cura pode ser eliminado, às vezes, com uma extração bucal. Então, é algo que parece um pouco polêmico, porém, ela vem crescendo no Brasil porque a gente tem muitos relatos na clínica de pacientes que melhoram a sua saúde. É Hashimoto que se cura, é uma dor de cabeça que melhora, é uma dor no joelho que estava ali há muitos anos e ninguém descobriu o porquê, que acaba melhorando quando a gente vai para a boca e investiga os focos inflamatórios e vê o que tem ali de errado. E aí, quando a gente remove esses focos inflamatórios, o paciente tem uma melhora de saúde. Então, a gente continua agindo na boca, continua sendo dentista, porém, a visão mudou. A gente enxerga o paciente pela saúde sistêmica, ou o que tem na boca que pode estar adoecendo esse paciente. Eu acho assim, não tem nada tão que chame a atenção que eu tô falando de né? outro mundo, como se fosse uma mágica Exatamente. que você veio trazendo. Não. É só perceber que a boca faz parte do corpo. Óbvio. E hoje, o que mais se estuda, gente? Intestino. Exatamente. E começa por onde? Pela boca. E a digestão vai começar onde? Essa visão da medicina funcional, que entra essa parte da odonto, no entanto, que é essa questão de integrar, né? A especialidade começa pela boca. É isso. Muita coisa que eu acho que acontece quando a gente realmente cria, né? Tira uns paradigmas, né? Que fica assim, ai meu Deus, medicina funcional, odontologia biológica. Eu acho que é muito mais até o nome, né? Porque aí vira uma coisa muito... É aquilo que a gente estava conversando antes. Quando você já tem uma formação ampla, né? Um médico que já lá está formada, né? O nosso exemplo aqui, a gente é formada há 18 anos, a gente tem residência médica, e a gente tem um outro olhar para a medicina hoje, que é uma medicina de prevenção de saúde mesmo. A medicina que eu faço hoje no meu consultório, nem de longe, é a medicina que eu aprendi na faculdade. Na faculdade eu aprendi a diagnosticar doenças e tratá-las. Porque há muitos anos atrás, eu acho que o grande erro tá aí, foi dissociar a nutrição da medicina. Né? Da mesma forma que dissociaram a boca do resto do corpo. Porque existe um profissional específico para a boca, para o dente, e do resto do corpo. E da mesma coisa a nutrição. Então, a nutrição ficou estudando somente os nutrientes, e a medicina, né, e ficou com o estudo dos nutrientes, que cada vez mais a nutrigenômica está aí para provar o quanto é importante em vários aspectos da fisiologia humana. E a medicina ficou o quê? Com a parte da doença. Então, a nutrição estuda os nutrientes, né? E a medicina estuda a doença, a odontologia estuda a boca. Não, vou além. Fora que a medicina tem um gasto só o estômago, e o urologista ficou focado em próstata e acabou fragmentando como se fossem órgãos separados e não tem nada, um conjunto ali. Então, eu acho muito legal, sabe, Bela, a gente trazer essa informação, porque cada vez mais eu vejo o quanto problemas dentários, o quanto o não cuidado com a sua saúde bucal ocasiona realmente problemas. E eu queria que você falasse mais, assim, da tua experiência no consultório, né? Os pacientes que já chegam para você não são pacientes que vão lá de prevenção, por exemplo. Você já provavelmente já deve ser uma dentista onde as pessoas vão te procurar com problemas de saúde. Isso. Né? Exatamente. Conta um pouquinho dessa parte, assim, pra gente. Quando o paciente chega no consultório, até por conta do Instagram movimentado, eu falo que o paciente já chega bem educado, né? Então, o paciente chega, ou ele chega encaminhado por um colega nutricionista, um colega médico que tem esse conhecimento, ou ele vai chegar um paciente bem debilitado que já cansou de procurar as causas em vários lugares e não encontrou. Então, ele chega no consultório para fazer uma avaliação. Será que tem alguma coisa na boca que está me adoecendo? Então, nesse momento, o que eu peço para o paciente? Eu peço exames de sangue, eu peço uma tomografia da boca toda, porque existem infecções na boca que são silenciosas. É aí que mora o problema. Então, não vai doer o dente. As infecções que estão relacionadas com o adoecimento crônico desse paciente, não é uma infecção que vai dar pus, que vai dar edema, que vai fazer o dente doer, que vai chamar a atenção do paciente. Então, por isso que eu brinco que eu não sou uma dentista que vou receber um paciente com dor de dente ou para investigar algum problema específico que ele percebeu. Geralmente, ele nem sabe. Então, do que a gente está falando? Que focos inflamatórios, infecciosos podem ser esses que podem levar a um adoecimento?
Então, eu estou falando de dentes desvitalizados, dentes tratados canal, que às vezes tem uma inflamação crônica dentro da boca, sem sintomas. Eu estou falando de dentes que já foram extraídos, às vezes dentes do siso, que foram extraídos aos 17 anos. E o paciente agora, aos 50, está padecendo de uma enfermidade que é devido à inflamação que ficou lá dentro desse local onde foi extraído o dente. Então, que são as cavitações, ou os nicos, como é popularmente mais conhecido. E, às vezes, é uma amálgama, que tem um material mais tóxico, que é o mercúrio. Então, às vezes, esse paciente, ele nem sabe que aquilo está gerando um problema para ele e ele está colhendo os frutos de algo distante. É aí que mora o problema. Não é uma coisa local, é distante. Então, quando desconfiar? Quando é um paciente cronicamente doente. Que tipo de doença? Uma diabetes, um problema cardíaco, às vezes um problema, por exemplo, um Alzheimer, doenças neurodegenerativas, doenças autoimunes principalmente. Então, o que a gente está falando aqui? A gente está falando de doenças que muitas vezes o paciente busca a remissão e não encontra. Fadiga crônica, de repente, repentina. Essas doenças mais diferentes e mais demoradas de resolver, geralmente estão correlacionadas. Até mesmo porque a gente tem que parar para pensar, imagina, uma periodontite ou qualquer outra inflamação, né, crônica. Você tem ali interleucinas, você tem ali citocinas inflamatórias sendo liberadas e, assim, liberadas na corrente sanguínea, onde a boca é algo muito irrigado. Ali vai para tudo quanto é lugar, né? E aí você fica tendo uma atividade do seu sistema imunológico a toda ali. Exato. Né? E simplesmente por uma inflamação lá dentro do seu canal, né? Do seu, enfim, ou de uma periodontite ou de alguma outra infecção bucal que você tem e que você não tem sintoma muitas vezes, né? Então, é possível ter uma inflamação, né? Ou seja, esse dente inflamado e o paciente totalmente assintomático, ou seja, sem sintoma nenhum, e ali ser um foco de uma inflamação e um foco de doenças em qualquer parte do corpo, é isso? É isso. Ele está gerando através dessas vias de contaminação que a doutora Vanessa colocou aqui. Eu falo que são 3 vias de contaminação. Uma via deglutição. Então, quanto de saliva eu degluto diariamente? De 700 ml a 1,5 litro de saliva. Então, por exemplo, conforme você citou, o exemplo da periodontite. A periodontite ela é muito conhecida, até pelos médicos, principalmente pelos médicos. É uma doença na gengiva que não tem dor. De novo, não tem dor. Tem só um sangramento gengival, o paciente vai perceber quando a gengiva está abaixada e o dente está mole. Então, já está num estágio muito avançado. Periodontite tem bactérias ali dentro. Então, essa é uma via muito grande. Degluto, a bactéria caiu no meu estômago, muitas vezes um estômago que não tem um pH extremamente ácido, a cloridria, né, que nós temos muito hoje comum, passou pelo estômago, caiu no intestino. Caiu no intestino, tem uma via ali de geração de doença autoimune por estimular o sistema imunológico intestinal, que a gente sabe que tem uma correlação com o corpo como um todo. Segunda via, que é fácil de acontecer. Bactérias da boca, elas migram aqui para os linfonodos cervicais, ali onde tem os macrófagos, elas usam as células imunes como cavalo de Troia. Que interessante. O macrófago, por exemplo, fagocita a bactéria e, através disso, aciona o T helper 17, vai caminhando ali para o intestino. O intestino, através do tropismo, tem afinidade pelo T helper 17. Chega lá e ele solta a bactéria. Aí, quando ele solta a bactéria dentro do intestino, a gente pode ter uma retrocolite ulcerativa ou a gente pode ter uma doença de Crohn. Então, tem artigos científicos falando muito de desbiose bucal causando uma desbiose intestinal, de desbiose bucal causando doenças crônicas inflamatórias intestinais, de maneira através dessas células do TH17. E a terceira via, que foi a que você informou, são bactérias bucais, seja por um canal que está ali com bactérias, seja por também uma doença periodontal, acionando, ou através do LPS, acionando os Toll-like receptors das células autoimunes, gerando uma inflamação, ativando a via NF-kappa-beta, sistêmico. Bum! O corpo inflamado cronicamente. Caramba, são 3 vias fortíssimas para gerar uma inflamação. Essa parte do canal, por exemplo, fala um pouco mais. Qual é o perigo do canal? É perigoso fazer o canal? Explica um pouquinho, tira essa dúvida pra gente.
Tá, eu tô rindo. Qual é a Vanessa? indicação do canal? É perigoso fazer o canal, porque ele é um dos acessos ali bem ruins, assim, em relação quando a gente pensa em doença, né? Eu tô rindo, por que eu tô rindo, Vanessa? Eu tô rindo porque a pergunta, ela, na odontologia, às vezes ela fica capciosa. Existe uma regra na odontologia, um código de ética, que não permite que se fale mal de tratamentos vigentes. Então, assim, não estamos falando mal, estamos informando uma possível ali correlação. O que acontece? Muitas vezes o canal, muitas vezes não, o canal, ele não é, isso já é sabido, ele não é estéril quando é tratado. Então, peraí, eu vou voltar um pouco, porque como tem bastante público nos ouvindo, né? Até às vezes o próprio Até pra pessoa entender o que é um canal. Qual é a indicação de um canal? O paciente que vai lá no dentista e o dentista fala assim, você vai precisar fazer um canal. O que é isso? Por que não uma obturação e sem um canal? Isso aí. A gente tem um dente, dentro do dente tem um canal. Então, eu tenho canal, você tem canal, você tem canal. E esse canal, ele pode ou não ser tratado. Então, o que é tratar o canal? Eu tive uma cárie, essa cárie tem bactérias, essa bactéria penetrou ali através do esmalte, atingiu a dentina, que é a segunda camada, e depois tem o canal, que seria a terceira camada. Eu brinco que o canal é como se fosse o coração do dente, a alma do dente, é onde o dente está vitalizado. Ali vão vasos sanguíneos, vasos linfáticos, ali acontece todo o movimento de nutrição do dente através dos nervos, que principalmente o trigêmeo, né, o alveolar, o maxilar, o mandibular, que está nutrindo aquele dente. Então, aquele dente, ele está vivo, ele é um órgão nutrido, bom, blindado por Deus. Aí veio uma cárie, rompeu aquela blindagem. Penetrou na dentina, como se fosse uma laranja. Penetrou na casca, penetrou na polpa amarela e chegou na polpa do dente. Entrou, bum, infectou tudo. Por quê? Porque ali tem vasos sanguíneos. Não tem como uma bactéria ficar restrita. Ela contaminou o canal como um todo. Aí o paciente fala que precisou tratar o canal. Geralmente ele sente dor ou geralmente ele é assintomático, mas o paciente percebe por mudança de coloração. Daí ele vai e fala para o dentista tratar o canal. Só que aquele interior do dente é minúsculo. Existem inúmeros canalículos. Dizem que, se você enfileirar esses canalículos que alimentam os odontoblastos, que são as células dos dentes, a gente conseguiria 2 quilômetros. Caramba! Os canalículos minúsculos que não conseguem ser... nada entra ali. Então, eu tenho o centro do dente, que é o canal, e o dentista vai tratar aquele lugar. Tem um artigo científico que ele fala que de 20% a 80% dos dentes tratados canal não estão totalmente limpos, principalmente na extremidade apical. Então, o que é isso? Vamos pensar que o dente, aqui é o ápice, que é o finalzinho do dente. É muito estreito. Tem alguns dentes que são curvos, tem alguns dentes que têm um delta apical. Então, essas extremidades minúsculas, elas não conseguem ser limpas. Então, é aí que eu digo que o dente não é totalmente estéril. Ele é um dente contaminado, mesmo depois de tratado o canal. E essas bactérias, elas ficam ali. Só que elas ficam numa correlação, assim, de equilíbrio. E é um falso equilíbrio. Porque às custas de um sistema imune que não tá fingindo que tá dormindo. Vamos dizer vamos usar uma linguagem fácil. Eu chego lá na sua casa, Vanessa, e eu falo assim pra você, Vanessa, eu vou viajar esse final de semana, eu vou te deixar aí um pitbull. Só que ele é muito bravo. Deixa ele no quintal, faz o seguinte, tranca as crianças na sua casa, põe a comida ali, mas deixa tudo trancado. Rapidinho eu volto no domingo pra pegar. Gente fina, hein? Você ia ficar tranquilo com seus filhos? O que você ia fazer? Você ia ficar vigilante. Vigilante. Então, o sistema imunológico, mediante um dente tratado canal, ele tá hipervigilante. De vez em quando, escapa uma bactéria e o dente dá uma lesão periapical. Lesão periapical é quando a bactéria ela não está mais dentro do canal, ela saiu, o dente está reagindo àquilo, gerou uma lesão periapical e isso já está fora do dente, já está na parte óssea. Alguns artigos mostram que essa lesão periapical tem as mesmas bactérias que tem no dente com periodontite. Só que essas bactérias, que são as mesmas, estão num momento pior, porque ainda não tem nem a barreira epitelial. Ela já está direto no osso, correndo sistemicamente. Então, os piores tratamentos são os que têm lesão. E quem nunca ouviu falar, meu dente tratado canal há muito tempo, de repente, nossa, agora deu um problemão. Por quê? Porque tem bactéria. E a bactéria acordou depois de 10 anos e formou uma lesão periapical. Esses dias eu operei minha mãe. Ela estava com dente tratado canal, sei lá, 30 anos, 40 anos, 50, talvez até antes de eu ter nascido. Aí eu fui tirar uma tomografia e apareceu lá uma lesão periapical.
E aí é quando a gente ouve falar, fulano morreu de dente. Porque aquela lesão, aquele dente que era tratado canal, que aparentemente estava sob controle, descontrolou, apareceu a lesão, a bactéria está em atividade, percorrendo o corpo todo, assintomático. Caramba. E é assintomático. Como que a gente descobre? Uma tomografia. Então, nem sempre um dente tratado canal está 100% bem tratado. E às vezes o dentista faz uma radiografia que a gente fala que é a periapical, ela é de 2 dimensões. E aí a gente tem falso negativo. O que é um falso negativo? Eu acho que está tudo bem. Você vai fazer a tomografia que é em 3 dimensões, a gente verifica, tá tudo bem assim, tanto assim. E outra, o macrófago ele é muito maior do que o canalículo, ele não consegue entrar lá dentro para matar a bactéria. Então aquilo vai ficar sendo um meio de cultura. É polêmico? É. Como que a gente atua? Bom, a gente sabe que tem as duas. Eu não forço o meu paciente a extrair um dente, mas eu vejo no consultório que muitas vezes, quando o paciente extrai um dente, ele tem melhora de um sistema, de uma doença autoimune. Esses dias, sexta-feira, antes de eu viajar para dar o meu curso, eu tirei um dente. No outro dia, a paciente foi no meu consultório e ela falou assim, tratado canal, que não resolveu uma lesão, e ela falou assim para mim, é normal que o meu joelho já melhorou a dor? E ela nem foi por causa da dor no joelho. Ela foi porque tem um problema cardíaco, outros problemas crônicos. Meu joelho tá leve. Aí eu falei, é normal. Não, a gente não sabe o que vai acontecer, mas o alívio do sistema imune traz no corpo reações inesperadas e muito boas e benéficas para o paciente. E o que é o NICO? É uma coisa, assim, para mim, assim, é uma coisa mais interessante do mundo. É o que eu trabalho quase todos os dias. O NICO, ele é uma sigla de nevralgia induzida por cavitação óssea. Então, o NICO, ele é uma palavra meio errada, porque é um tipo de cavitação. O N é de nevralgia. Então, NICO é quando a gente tem uma dor nevrálgica numa região, que dói, a pessoa não sabe o porquê. E a cavitação é o nome que a gente conhece. É uma necrose dentro do maxilar ou da mandíbula, muitas vezes na região onde se tirou dentes, mais comumente dentes do siso. O que aconteceu ali? Não houve a formação óssea. Então, é um problema na imunologia. Na hora de ter a resposta sistêmica para formar osso, por algum motivo, às vezes faltou nutrientes, às vezes faltou uma resposta ali da própria genética do paciente. Não houve uma cicatrização. Então, no local do osso, formou uma gordura. Só que fechou. Falo que é que nem um Kinder Ovo. Você tem a casquinha de osso e dentro uma gordura. Também assintomático. E isso, lá dentro, tem um conteúdo chamado RANTES. O RANTES, ele é uma quimiocina inflamatória. A linguagem que o sistema imune gosta de conversar. Só que o RANTES, ele acorda diversas doenças, porque ele hiperestimula o sistema imune. Os linfócitos T, natural killer, células dendríticas. E essa superestimulação do sistema imune acorda determinadas doenças e principalmente se tem na sua genética. Então, pode acordar um câncer, pode acordar uma doença autoimune ou pode fazer com que essa doença não entre em remissão, sustentar essa doença, uma artrite reumatoide. E olha que interessante, eu tive a oportunidade de estudar com o Dr. Lechner, que é o pioneiro desses assuntos, tem mais de 80 artigos científicos publicados hoje, né, atualmente, e eu fui para a Alemanha estudar, fiquei 3 dias na clínica dele. Lá na Alemanha, eles conseguem mensurar a quantidade de RANTES que tem dentro dessas cavitações, dentro do NICO. E eles descobrem, por exemplo, o que seria normal de um osso saudável, uns 129 picogramas mol. E, geralmente, em câncer de mama, de próstata, eles chegam a 1.500, 4.000 RANTES dentro do local, que deveria ter 120 e poucos picogramas. Isso significa o quê? Que essa super quantidade vai estimular o sistema autoimune. Então, a gente tem doenças autoimunes que vão ser alimentadas por esse RANTES. É como se eu tivesse uma despensa e um corpo sedento por aquilo. Então, a gente sabe que a artrite reumatoide, por exemplo, ela é super estimulada pelo RANTES. Existe uma pesquisadora, Sherine Osawa, ela pega as células do câncer, coloca RANTES, a célula metastiza. Então, pacientes que tiveram câncer de mama, eles têm que investigar a presença de cavitação, porque existe a chance de metástase. E essa cavitação, ela pode dar em dentes tratados canal, também, por causa da presença do TNF-alfa, né, uma citocina inflamatória, e pode também ser em sítios onde a pessoa extraiu dentes do siso. Às vezes a pessoa padecendo lá aos 50 anos, por causa de uma extração que fez aos 17. E é bastante comum, mais comum do que a gente imagina.
Mas, por exemplo, ali eu entendo do canal, é extremamente fácil entender, né, a tua explicação. Agora do siso. Porque o canal, você não retira o dente, você simplesmente tratou o canal lá dentro e, obviamente, dá para entender claramente, por mais que isso seja, oh, meu Deus, gente, é um canalzinho com vários canalículos, acho que é muito difícil realmente você deixar aquilo extremamente limpinho, completamente estéril. Eu consigo ter essa ideia completa. Agora, e aí tá lá no lugar, né? Porque o dente tá lá, permaneceu. Grudou lá, não saiu de lá. Né? Agora, o canal não. O siso não. O siso, você arrancou o siso. Qual que é o mecanismo? Porque ele não tá mais lá, né? Você tirou o dente. Então, é também na manipulação. Então, isso aconteceu. Tem lesão. Porque é legal essa pergunta. Porque, assim, na verdade, a gente não tem bactéria. Não é uma contaminação, é uma lesão asséptica. Ah, entendi. Entendeu? Não tem bactéria. Então, é uma lesão que não houve uma cicatrização óssea. Houve a formação de gordura por falta de resposta tecidual. Então, existe a célula tronco lá, quando extrair o dente. O buraco tá cheio de sangue. Aquelas células, elas são morfoindiferenciadas. Então, elas podem virar uma célula de osso ou ela pode virar uma célula de gordura. E aí, dependendo do estímulo, geralmente ou uma hipóxia, uma desnutrição, uma tendência a uma doença autoimune, uma desregulação no processo de diferenciação, ela não foi para a via de formação do osteoblasto. Ela foi para a via de formação de adipócitos. Ou seja, entendi. Então vai depender muito da cicatrização, só para o pessoal entender, da cicatrização. Que o normal é ter uma cicatrização com formação de osso, seria uma boa cicatrização, ok? E nesse caso que você falou, gera uma cicatrização com gordura. Isso. Tá. Gera uma cicatrização com gordura, mas não fica fofinho. Sim, né? aí tampa e gera toda uma reação inflamatória local que pode se tornar sistêmica. Pode se tornar sistêmica, já que é o mesmo... essa cavitação. Que é a cavitação. Essa cavitação não é infecciosa, né? Não é diferente infecciosa. Da cavitação, teoricamente, ali do canal. Do canal, que seria infecciosa. Porque a cavitação do canal, ela não é cavitação, ela é uma lesão periapical. Tá. É outro nome, é outra doença. É outra coisa, é uma inflamação lá. Mas você não falou que poderia ter essa cavitação também no canal? É mais esse problema. Ainda. Tá. Então tem pra mim, então, eu falo assim, dois. que o canal ele leva dois pode problemas. Pode gerar dois problemas. Pode ser a lesão periapical, mas também a pode cavitação. ter a cavitação. Ou seja, então pode ter... É porque é um assunto novo, né? Novo. Assim, Novo, é muito interessante, só, que é legal confuso, entender toda né? a fisiologia ali. É legal a gente pensar, porque assim, é novo, mas se você parar pra pensar, tem tudo... muita relação, não, tem por isso muita que não, tem total relação. É só você pensar fisiologicamente, porque é o que eu trago aqui. Quando a gente traz esses assuntos, é só você levar pra fisiologia. Se você levar pra fisiologia, não tem nada de outro mundo que a gente tá falando aqui. Não tem. Porque tudo se conecta, gente. Não tem como separar nada. Você levar pra fisiologia. Nada. Quer ver? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma analogia com a pele. Se você tem uma pele machucada com foco de infecção ali, aquilo ali começa a virar um abscesso. Se você deixar aquele abscesso na pele ali, aquilo ali vai virar o quê? Algo sistêmico. A boca é mais ou menos a mesma coisa. É que as pessoas acabam fragmentando isso. É porque foi o que eu falei, acho que eu comecei falando que eu acho que é isso muito que aconteceu, entendeu? Fragmentou muito. Até hoje, né? A nutrição foi tirada da medicina. Então, a nutrição ficou com a parte da comida e com a parte dos próprios nutrientes. A medicina ficou com a parte da doença, porque medicina, hoje em dia, não se fala em prevenção, se fala em doença, em diagnóstico, né? E o odonto ficou com a boca. Não, mas olha só, imagina uma odonto falar sobre algo sistêmico também, entende? Pelo amor de Deus. É só você parar pra pensar que só pra fazer odontologia são 5 anos. E assim, é engraçado assim, porque fora do país, essa odontologia, ela é uma especialidade. Uma especialidade médica. Junto com a medicina. Ela é junto com a medicina. Então, mas a odontologia biológica existe. Na Europa, existe nos como Estados especialidade? Unidos como Que especialidade. legal. Mas por que pra eles é mais fácil de entender? Será que é porque a odontologia nunca separou da Nunca medicina? separou da medicina, óbvio. É isso que eu tô Óbvio, falando. é Essa isso. confusão na realidade que eu acho que é hoje em dia. Porque olha só, gente, as coisas evoluem. A medicina evoluiu. Não tem como a gente ficar achando que a nossa medicina é a mesma de Hipócrates fazia. Por mais que ele fale muita coisa que hoje em dia a gente consegue ver, inclusive, na prática. Que ele falou muita coisa. Agora, não é mais a mesma medicina. Não tem como ser mais a mesma medicina. A medicina que eu fiz há 18 anos atrás na faculdade não teria como ser a medicina que hoje
tinha que ser dada dentro de uma faculdade, apesar de ser a mesma medicina de antigamente, entende? A medicina ela evoluiu. Antigamente eu precisava esperar 10, 15 anos para chegar a um livro europeu ou americano no Brasil traduzido há 10 anos depois para poder estudar. Hoje em dia, o que a gente está falando aqui agora já está atualizado hoje de manhã num artigo que saiu, entendeu? E aí? Aí é aquela grande distância que eu vejo isso claramente. Existem as pessoas, os profissionais que falam isso não existe, e não existe porque a preguiça de estudar, ou então é muito mais fácil falar que aquilo ali não existe. Porque, cara, eu vou ter que me dar o trabalho de ter que me atualizar muito, porque eu estou falando aqui algo que já deve ter sido atualizado às 8 horas da manhã hoje, entendeu? Ou aquele que fala, realmente... A medicina, a odontologia está realmente se atualizando. Eu não tenho esse conhecimento, mas vai em fulano de tal, ou então eu vou... Porque a pessoa tem, eu acho que tem muito essa parte, né? Sim, a pessoa que realmente não quer saber daquele momento ali, tá com aquela vidinha dela estável, mas encaminha para outro paciente, para outro profissional que sabe, e os outros que não querem aprender, têm preguiça realmente, de fato, e... bota ali na conta de que não existe, né? E a gente cai naquele meio da suplementação, que suplementação não existe, toda essa parte. Então, se a gente parar para levar para todo esse lado, e inclusive agora trazendo essa parte da odontologia, é a mesma coisa. Mas se você parar para pensar, isso é fisiologia pura, não tem como, gente. É só você imaginar ali... Tudo que você fala das células, do sistema imunológico, da corrente sanguínea, tudo está interligado. A quantidade de nervos que a gente tem em relação... Gente, olha o tamanho do trigêmeo. É só você olhar, sabe o quê? Abre o livro de anatomia. Gente, olha o quanto hoje a gente está estudando sobre o nervo vago. Olha a quantidade. A quantidade de coisas que não tinha antigamente. Até a mensagem, nós não podemos olhar um corpo humano do século XXI sendo também algo igual antigamente. O que eu tô falando assim, a medicina do século XXI, as pessoas têm que ficar atentas, que nós falamos muito aqui no podcast, uma medicina do estilo de vida. Então, mudou todo. A alimentação do que nossos antepassados comiam, aquela comida regrada, sem agrotóxicos, sem nada. Em relação até à carne vermelha, né? Como é que era toda a parte da nossa dentária em relação, todo formada pela carne vermelha. As pessoas não estão diminuindo essa questão da carne vermelha. Então, isso tudo muda. A fisiologia é a mesma, mas assim, a gente tem que ter um olhar diferente, porque assim, a gente não tem mais o mesmo estilo de vida de antigamente e isso a gente tem que tratar de forma diferente. E a gente tem que trazer aqui, que foi o que o Diogo falou logo no início, o intestino tem sido um órgão hoje em dia, praticamente, que antigamente ninguém ligava para ele, ou então, eu lembro, quando eu comecei a estudar, a gente começou a falar de leaky gut, de desbiose intestinal. Ai, gente, essa palhaçada. Não existe desbiose, não existe permeabilidade intestinal. Até hoje. Não, mas hoje já é completamente... Não, na faculdade... Na faculdade não se ouve Não falar. se ouve falar, mas hoje em dia até os gastros, sabe. assim, sabe, já estão falando. A gente trouxe uma gastro aqui super renomada, falando ali de doenças inflamatórias intestinais e falava de leaky gut. Eu falava, meu Deus, ela tava de leaky gut, sabe? Então era algo muito, nossa, não existe agora, já é uma realidade. Sim. É o que a gente brinca. O que a gente tá falando aqui hoje vai ser uma realidade daqui a 10 anos. Então, assim, quem pegar vai ter uma saúde melhor agora. Antes. Quem não pegar vai ter que esperar os 10 anos até isso se transformar em realidade. É verdade. Então, a gente tem o intestino como alvo hoje em dia de estudo mundial. E aí a gente para pra pensar. Onde tudo começa? Na boca. Tem artigos hoje, atualmente, saindo com o termo leaky gum, que é o gum, né, de gengiva. Então, fazendo essa correlação entre o leaky gut e o leaky gum, que é muito semelhante. Existe uma desbiose bucal, existe uma abertura ali do epitélio gengival, deixando essas bactérias correrem através dos LPS, através da liberação de citocinas, ou essas vias que eu disse para vocês. Mas ali a romper na boca também tem a rompimento da barreira gengival, que é uma barreira epitelial, entrando para todo o corpo. Eu tenho vários cursos, assim, eu acho que é mais fácil, às vezes, para o médico e para o nutricionista, para os outros profissionais de saúde, aceitarem esse assunto do que os próprios dentistas. Olha que inversão de valores. Então, eu tenho aulas, por exemplo, várias aulas nos cursos da Denise. Denise é falando maravilhosa. De boca e imunidade, falando de doenças autoimunes, falando de boca e mente. Total. Por exemplo, nessas cavitações que eu acabei de dizer, elas têm ali o Hunts, ele também tem receptores de Hunts dentro do cérebro, causando neuroinflamação. Então, a cavitação, ela também está ligada com doenças neurodegenerativas, e eu tenho vários pacientes que às vezes fazem a cirurgia de cavitação e me relatam depois:
Nossa, eu tô com a mente, parece que limpa. Eu consegui me concentrar melhor, tô menos fadigado. Tem uma paciente que ela veio porque ela tinha uma dor na coluna muito forte e ela tinha umas cavitações para remover. Só que a dor na coluna era uma hérnia. Nem tudo vem da boca. Sim. Mas eu falei, olha, só que você veio, existe e tem correlação com várias doenças. Quer tentar? Quer tirar? Ela falou, eu quero porque eu não quero ter problemas de saúde depois e tal. Fez a cirurgia. Passado, assim, uma semana, ela falou assim pra mim, nossa, doutora, é normal a cabeça ter melhorado? Eu tô tão proativa. Eu tinha uma nuvem na minha cabeça que eu já estava achando até que fazia parte de quem eu era. Eu chego no trabalho, eu consigo concentrar, eu voltei a ser quem eu era de 20 anos atrás. Então, para você ver como existe uma correlação que às vezes o paciente nem percebe, porque ele é devagar, ele é crônico, é uma goteirinha, né? Não é um vazamento que abre o teto e eu tenho que correr para o dentista. É uma goteirinha. Então, quem tem já essa informação, e graças à internet a gente tem essas informações disseminadas, o podcast de vocês é maravilhoso, o próprio paciente está buscando o dentista que faz. Enquanto o colega dentista às vezes está falando que não existe, o paciente está se beneficiando porque ele ouviu falar ou porque um médico indicou, um médico dessa prática funcional. Então, eu recebo muitos pacientes de médico. Porque os próprios colegas, enquanto estão tapando o rosto para enxergar, porque é o que você falou, Vanessa, a gente não aprende fisiologia, a gente não aprende interpretação de exames de sangue. Se eu não consigo pegar um exame de sangue e entender ali o meu paciente, como que eu vou atuar sobre ele? Eu não tenho como atuar, porque numa relação de cavitação que a cirurgia, a cicatrização não aconteceu por um processo inflamatório do corpo, como é que eu vou fazer a cirurgia e achar que aquele paciente vai cicatrizar? Vai melhorar? Não é? Preparar. Então, tem que preparar o paciente. A gente tem que preparar o paciente. Ué, mas você está agindo como médica de forma alguma? Se eu dou conta de fazer, às vezes é uma homocisteína, né? Às vezes é algum exame mal alterado, e eu dou conta, ok, eu estou preparando para a cirurgia ter sucesso. Senão eu encaminho para colegas. Formação de equipe. Formação de equipe. O colega prepara o paciente, o colega encaminha, a gente trabalha sobre aquele paciente, devolve para o colega, bum, a doença sarou. Aí as pessoas... Então, às vezes, o dentista, ele acaba sendo sendo buscado pelo paciente que ouve um podcast, por exemplo, igual o de vocês. Com certeza. Com certeza absoluta. Com certeza, Nossa, hoje vai ter um monte de gente prestando atenção e falando, caramba! Porque, olha só, é só você parar pra pensar. A gente não precisa nem falar da atualidade do século XXI e 2025. Qual que é o principal tratamento tradicional no dentista quando vai arrancar um dente? Antibiótico terapia. Por quê? Aquela bactéria pode parar onde? No coração, no cérebro. Mas, né? Mas vamos levar, vamos esquecer o cérebro. Medicina. Vamos levar para medicina. Vamos levar. Coração. Endocardite bacteriana. A gente só aprende coração? na faculdade. É só o coração que tem A afinidade. via é direto só pro coração. E se ela vai pro coração... Ela vai para tudo quanto é canto. Hoje em dia, o que mais a gente estuda é ver, a gente vê células de vários lugares em vários tumores diferentes. Um tumor pancreático com uma célula, com uma bactéria intestinal. O que mais a gente está vendo isso hoje? Gente, o organismo é um só, não tem como a gente desver, entende? É realmente entender que tá tudo evoluindo e cada vez mais sendo compartimentado, mas quem realmente quer ser tratado tem que ser visto como cada vez uma coisa só. Eu acho que óbvio... A gente está indo muito além, mas ainda eu acho, aí trazendo para a odontologia cartesiana, que também nós não temos a prática de fazer uma odontologia preventiva, né? Não temos. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, as pessoas buscam o dentista com dor. E eu até te perguntar isso, o que seria uma odontologia preventiva? Seria que uma vez por ano é interessante buscar um dentista, até para ver a cada 6 meses? Como é que é? Porque eu acho que começa daí também, né? Claro, a odontologia preventiva é justamente para evitar esse tipo de problema virar uma doença, né? Então, como que seria o ideal? Eu falo que, assim, falar que é de cada 6 meses é uma utopia. É, né? Ninguém vai, até porque o tempo passa voando. Então, a gente tá naquela correria, naquela loucura. E quando até porque aquele barulhinho... Eu vou te falar falar que, caraca, tudo evolui, mas aquele ainda barulhinho... bem que você falou, porque eu sou urologista. Caraca, eu não posso falar isso, que até hoje eu tô aqui retal, né? Então eu não posso criticar, né? Não, aquele barulhinho ninguém merece, cara. Mas a odontologia é temida. Mas olha, eu vou te dar uma informação importante. Quando há a diferenciação do embrião lá, existe 3 folhetos embrionários.
Isso já entra em umas coisas meio doidas, mas eu acredito fielmente nisso. Quando a gente faz, não tem os 3 folhetos Sim. embrionários? Quando a célula do dente, quando o cérebro é formado, é pelo tubo neural, é o mesmo que forma o dente. É o folheto embrionário. Então, a correlação de medo, eu falo que é muito próximo. Aquele folheto embrionário que originou o tubo neural, originou os dentes. Então, muita emoção. Porque, fala pra mim, o pessoal teme o urologista. Mas teme muito mais o dentista. Muito Não, é mais, verdade, é muito verdade. E mais. é muito pior o urologista. Então, por que essa relação emocional tão forte com a boca, né? Não, isso é só uma curiosidade. Não, interessante sim. Não, total. Gente, É só uma olha, curiosidade, eu vou porque- Não falar. fiquem com emocional em relação ao toque retal, gente. Até mesmo Salva porque vidas. não é Não da é- mesma não é da mesma embriologia. Não é Neurologia. neurologia, entendeu? Você se livra disso, É. entendeu? Eu não. Nossa, você vai no ginecologista, é horrível. A mulher fazer lá o Papa Nicolau, colocar, né, fazer o toque, tudo. É horroroso, mas ninguém fica com trauma. Mas da boca fica. Fica. Por causa dessa mesma origem embrionária. Vou Dizem te que é falar, por isso, eu tenho né? meus sisos ainda. Você tem? E eles inflamam. É? Ixi. Ixi, Maria. Vai marcar A consulta. gente Eu vai vou ter te que falar. Campinas, Vou lá Campinas. pra Campinas. Não, mas eu vou te... Cara, eu tenho pavor de tirar. Eu tenho um receio. Mas, Evane, você tocou num assunto legal, assim. Muitas pessoas pensam assim, ei, todo dente do siso tira? Não. Por que Então, isso não? que eu quero saber também. O meu, A acho gente que ele tá tem que falando da tirar prevenção, mesmo. né? A gente então não vamos falou, voltar né? pra prevenção. Vamos voltar pra Vamos prevenção voltar só pra pra finalizar. prevenção. A prevenção, então, uma vez por ano seria bacana. Por quê? Porque uma gengiva que sangra é uma desbiose. Desbiose bucal. Bucal. É uma desbiose bucal. Só que a gengiva só vai sangrar se você passar o fio dental. Se você tá escovando o seu dente, você nem percebeu que sua gengiva sangrou. Explica pro pessoal o que é desbiose bucal. A desbiose bucal, ela é um desequilíbrio da microbiota bucal, do microbioma. Ali tem várias bactérias, fungos, tem mais de 700 espécies dentro da boca. É o segundo microbioma depois do intestino. Então, ali, quando tem um desequilíbrio de bactérias mais patológicas, ele começa a ter um desenvolvimento de uma doença. Só que vem também correlacionado com a falta de higiene. Então, tártaro na boca. A gengiva, ela não é colada no dente, ela tem um espaço biológico ali. Esse espaço biológico acumula alimento. Então, é super necessário escovar o dente e passar o fio dental. Só que as pessoas não passam o fio dental porque sangra, porque dói. Opa! Essa informação ninguém nunca falou. Mas sangue e dói é porque está inflamado. Caraca, é igual Não tudo, pode tudo. sangrar e não pode doer quando Não passa o pode fio É igual sangrar. a gente Nem fala, não pode pode doer. acordar cansado, não pode Não ter dor, pode, não não pode é ter, normal. não é normal. Então, Só se que o passou o paciente fio acha- dental e sangrou, É desbiose. Tá desbiótico, tá desequilibrado, tá com bactérias e aí tem que patológicas. fazer o quê? O que que trata? Limpeza de dentista comum, gente. Aquela limpeza que vai no dentista, o dentista vai falar, querido, você tá inflamado por causa que você não tá limpando direito. O fio dental tem que entrar assim, ensinar. Olha, passa o fio dental melhor, vamos fazer uma limpeza, vamos remover o tártaro. É o primeiro passo. Porque depois disso vem já uma doença periodontal que ela é irreversível. Daí Olha a aí, gente ó. já tá falando de gengiva descolada, já tá falando de perda óssea, já tá falando de algo que não tem mais retorno. Olha a prevenção aí. Então, a prevenção, uma vez por ano. O que custa? Vai lá no dentista, cria isso como hábito. Uma Então, vez vai- por ano fazer Uma vez limpeza. por ano, vai lá, faz limpeza, pede pro profissional olhar. Tem dente tratado canal? Pede uma tomografia, conversa com o dentista. Vamos olhar, vamos examinar melhor esse dente? Será que não tá com uma lesão? Né? Eu particularmente, não teria canal na minha boca, né? Nem na boca da minha mãe, tanto que eu removi o dente dela. Porque eu acho que em qualquer momento aquilo ali vai virar um elefante branco. Mas isso é uma opinião dos dentistas. E uma informação legal, ó, eu amo falar sobre isso, eu vou juntando, né? Não, a odontologia biológica não é nova, Vanessa. É, não. Em 1930, o Weston Price fez um experimento. Um experimento aí meio esquisito, porque ele matou muito coelho. Então, hoje em dia seria um horror, né? Ele colocava os dentes desvitalizados, com canal tratado, em pacientes doentes, dentro do coelho, na pele do coelho. E o coelho adoecia de doença do dono do dente. Caramba, que interessante. E ele achou aquilo super esquisito, matou mais de 300 coelhos. Mas ele era um historiador, ele era um cara estudioso, ele relatou tudo aquilo e deixou para que outras pessoas continuassem a pesquisa. Então, dali nasceu, ele é considerado o pai da odontologia biológica. Então, assim, o que é interessante é qualquer dentista que não tenha mesmo esse olhar seu, que não seja um dentista biológico, pode fazer essa prevenção. Né? Sim. Isso que é interessante. É. Qualquer dentista pode fazer. O paciente vai lá, faz uma limpeza, vê se está tudo bem, está tudo ok, trata, ensina como cuidar. E se tem canal tratado, dá uma investigação melhorada ali.
E ok, tá tudo certo. E a cárie nesse meio tempo? A cárie, ela é legal também da gente conversar. Esse Weston Price, que é o pai da odontologia moderna, olha o que ele fez. Ele foi fazer uma expedição por vários locais e ele percebeu que alguns locais onde não tinha ainda a cultura moderna, alimentação modernizada, não tinha cárie. Olha aí, ó. Além de não ter cárie, a boca, os ossos, eles não tinham problemas dentários de má oclusão. Não tinha dentes tortos, não tinha dente que era maior que a boca, não tinha gente assim, que a gente dentuça. Todos os dentes faziam uma boa oclusão. Ele começou a achar esquisito os povos ancestrais, e ele começou a coletar comida desses lugares e avaliar o que tem nessas comidas que não tem nos outros lugares. E ele começou a verificar que nesses locais tinha tal de uma vitamina que na época ele chamou de uma vitamina X, que ele não tinha o nome, que era a K2, vitaminas das vísceras, que é excelente para os ossos. E aí ele veio com um relato de que cárie é uma doença nutricional. Hoje a gente sabe, né? Os dentistas, com essa visão biológica, integrativa, a gente fala muito sobre nutrir o paciente para a prevenção de cárie. Claro que a cárie, ela é multifatorial. Não vou escovar... Você nunca ouviu falar de gente que não escova o dente, não tem cárie? Geralmente é assim, a mulher fala assim, eu vivo com cárie e meu marido não tem nenhuma. Ele nem escova o dente, dorme até sem escovar o dente. Então não é só escovar o dente. Eita, pouquinho! Tudo bem. Suspeite veterinário. Amo cheio pra dar um beijo na mulher, né? Sempre tem uns assim, olha, eu coitado, vou no dentista, vou Mas tem bafo, pelo menos bafo, deve ter bafo. Acho que não tem. Que isso? Acho que nem bafo tem, porque o cara Eu vou fazer esse teste, Vanessa. Olha eu vou dando acordar, não vou escovar o dente e te dar uns beijos. Ver se eu tô bem. Eu acho que a gente deve fazer essa prova em casa. Vou fazer isso. A gente faz um estudo. Esse experimento do eu mando pra Weston você. Price. E ele descobriu que a cárie era uma doença nutricional. Ele até escreveu um livro sobre isso. Então, hoje a gente vê que, por exemplo, uma resistência insulínica predispõe a cárie. E a vitamina D, ela diminui em 50%. Se você tiver o nível ideal numa criança, ela vai ter 50% menos cárie do que uma criança que não tenha o índice de vitamina D adequado. Então, mas aí tudo tem uma relação, né? Pensando por um aspecto fisiológico. A resistência insulínica tá ligada ao quê? Ao metabolismo da glicose. E a pessoa né? come... Exatamente, doce demais. açúcar ou então carboidratos finos. E no caso, por que a vitamina D ela também diminuiria esse risco? Porque ela também auxilia no metabolismo da glicose com uma positividade, né? E diminuindo osso, a resistência insulínica, exatamente. Então, tudo teoricamente tem ali um raciocínio clínico em relação a isso, né? A vitamina D hoje ela tem inúmeros artigos falando dessa correlação de prevenção de cárie. Então, de verdade, a gente só precisava... prevenir se a gente tivesse uma boa nutrição, uma boa escovação, não precisava de mais nada. Porque na realidade a nutrição está relacionada também aos industrializados, aos corantes, aos açúcares, a tudo, porque foi o que você falou, esse estudo, imagina, eram pessoas que não comiam o que a gente come hoje em dia, principalmente, né? Cárie sempre existiu. E ele visitou depois, de um tempão ele visitou essas tribos novamente, e aí tinha entrado o açúcar. Aí tinha dado tudo. Ficou infértil, e tem potente. as fotos, incrível, ficou tudo ruim. Eles já estavam todos sem dente, dentuços, com má oclusão. E a relação eu adoro, carne vermelha, que é o que você tá falando praticamente, que esse povo aí se alimentava muito de carne vermelha, né? Dieta ancestral, né? O impacto hoje também das pessoas que não se alimentam. Também tem um impacto absurdo. Tem muito grande, né? Porque... Não só em cárie, mas em outras coisas. A gente vê, tem um artigo que eu estava agora dando aula no final de semana no curso, falando sobre, por exemplo, uma homocisteína aumentada, eu já tenho dificuldade de formação óssea. E o esmalte, ele é muito semelhante, ele vai todo para essa... Tudo que a gente pensa que favorece o osso, favorece o esmalte do dente, né? Então, a gente sabe que o paciente, quanto mais inflamado, maior a predisposição à cárie que ele tem. E aí, a dieta ancestral não é só boa porque tem nutrientes, ela tem fibras. Sim. Né? E as fibras limpam os dentes. Come uma maçã, é verdade. Né? Você sente que o dente está mais limpo. Aí você vai, por exemplo, e vai comer um bolo. O Cheetos. Nossa senhora. Gruda, não, né? aquilo ali. Aquilo ali é veneno. Gruda e fica o dia inteiro. Gruda e fica o dia inteiro, né? Você vê que você dá para um cachorro, você já deu para um cachorro? Nem come.
Ele gruda, aquele negócio, ele fica com a linguinha O café da manhã dos meus filhos É bife com ovo. bife com bife ovo. com ovo. Uma Com delícia. aipim e batata doce. Então, a dieta ancestral. Se o seu filho não quiser comer, não escovar o dente, ele nunca vai ter cárie. A escovação, de verdade, que é outra polêmica, deveria ser feita uma vez ao dia só. Porque a cárie, a placa, o biofilme, ele é formado principalmente por causa de restos alimentares. E geralmente, quando a placa ela é cariogênica, que é uma bactéria Streptococcus mutans, ela é molinha, ela é pegajosa, por causa que vem desses carboidratos, vem do índice glicêmico alto, vem da alimentação inadequada. Ela adere, vira uma cola. E é ali que começa o processo de deterioração do esmalte. Caramba, interessante o que você falou, porque geralmente escova quando acorda, escova depois quando come, aí depois vem do almoço, jantar. Pelo menos tem 3 ou 4 aí, né? Não, sério, e isso aí... Aumenta a desbiose. De biose. E Sim. qual que seria Esse é polêmico se for para também. escolher, qual é o melhor momento? Ao acordar, porque você também está muito tempo com a boca, ou Vou te dar uma antes de dica. dormir? Ao acordar, bochecho com óleo de coco. Já ouviu falar? Eu já ouvi falar sobre isso. Até pro pessoal de Me casa. fala, eu queria, porque eu já ouvi falar eu não consegui parar para ler sobre isso. Me fala, que agora até eu quero essa informação. Bochecho O com óleo de bochecho coco. com óleo de coco, ele E tem é super óleo de interessante. gergelim também, não tem? Tem, o óleo de gergelim entra no Ayurveda. A Pri Antunes acho que deve falar muito sobre isso. Ela veio aqui. É. Falar nisso, pessoal, olha, o podcast da Pri Antunes está maravilhoso. Ou seja, procura lá e assista Quase também. 5 horas de podcast, né, menina? Exatamente. Você aí, ó, siga o nosso canal, @Anima Saúde Podcast. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para você receber todos os episódios. Ou seja, vai lá e assiste, porque a Pri deu um show. Vai, continua falando do A bochecho. técnica do bochecho, ele vem também da Ayurveda, né? Quando você acorda pela manhã, a língua, ela deposita uma saburra, que eles chamam na medicina, acho que ocidental, como, tem um nome, esqueci o nome. Essa saburra que fica na língua, ela é lotada de bactéria. Porque é o processo ali de células que decompuseram à noite. Na medicina chinesa é a detoxificação do estômago. Então, quando você entra de manhã cedo com aquele raspador de língua de cobre, raspa aquela saburra e já faz o bochecho, você está fazendo uma purificação, um detox, tanto das toxinas quanto das bactérias presentes na boca. E aí, vamos levar para o lado da ciência. O óleo de coco, por causa do ácido láurico, ele tem função bactericida. Ele consegue matar, por exemplo, o Streptococcus mutans, que é a bactéria da cárie. Ele consegue, então, ter uma ação de modular essa microbiota bucal. Então, acordar pela manhã, raspa a língua, que já remove o excesso daquelas bactérias, daqueles excessos de toxinas, e faz o bochecho de óleo de coco, é sensacional, porque você está fazendo ali uma modulação dessas bactérias. Então, ele tem essa função. E é uma delícia a sensação. Você faz de manhã cedo pra Então você. amanhã vai ser isso, hein? Então, nós temos que Raspar a língua, comprar- óleo de coco e beijo na boca. Sem escovar o dente. Sem escovar o dente. Nenhuma escovação. Eu garanto que você ela vai gostar. Viu? E aí, ó, o bochecho tem que demorar de pelo menos uns 5 minutos. Caramba, tudo isso. Tudo isso. Então, você vai com o bochecho fazer seu café da manhã, deixa ali e não pode engolir. Tem que cuspir. Não cospe na pia, porque entope o ralo. Você tem Tem onde? umas No regras do vaso? bochecho. Cospe no lixo. Cospe no lixo. E o bochecho é Porque é um quanto? óleo, né? Uma colher de sopa, um tanto que você consegue reter ali na boca. Dá pra enfeitar, né, Vanessa? Dá pra colocar um óleo essencial, por exemplo, colocar um óleo essencial bactericida, se você tem um problema periodontal, um óleo de cravo, um óleo de melaleuca, porque aí a gente já tá trabalhando mais essas funções específicas de matar a bactéria. Mas eu quero apenas uma modulação da minha microbiota, eu quero apenas para remover as toxinas, óleo de coco puro. O óleo de coco, o melhor que tiver, frio, né? Aquele prensado a frio, que que a gente tem disponível, não precisa... É tipo um bastãozinho, é isso? Ele uma pasta? é aquela copra. Aquela pasta branca? É o copra, é. aquele Todo óleo de normal. coco é usado pra tudo, né? de Usado coco como mesmo. lubrificante, Alô, tudo embaixo, tudo em cima. Felipe Duarte. Como diz o doutor Felipe Duarte. Felipe Duarte adora O óleo passar de o óleo coco. de coco também para as mulheres. Então, óleo de coco. É imunidade mesmo. Imunidade, ele não combate cândida? É, Então, é isso existe mesmo. cândida na boca. Sim. Existe E cândida. eu ia te perguntar, vamos lá, aquele médico que tá tentando tratar alguma doença crônica ali naquele paciente, existe algum exame específico para ele pedir em relação a pensando em alguma patologia, alguma doença bucal?
algum sintoma específico, algum exame específico, assim, para suspeitar? Que o problema pode estar na boca. É muito legal essa pergunta, sabia? Porque tem tantos médicos, às vezes, padecendo, tentando terminar o tratamento, não conseguindo, mas não existe nenhum exame. Mas eu vou dar uma dica, super boa. O paciente, você está fazendo aquele tratamento e está encacado, o paciente não melhora, sempre você consegue um resultado, mas com aquele paciente você não está conseguindo. Manda investigar a boca. Inclui na anamnese perguntas relacionadas à boca. Você tem algum dente que te dói? Você tem algum tratamento odontológico? Quanto tempo faz que você não vai ao dentista? Quando você tirou seu siso? Quando começou o seu problema, você tinha feito na mesma época algum canal ou extraído algum dente? Então, são perguntas simples que, se você incluir na sua anamnese, você consegue, às vezes, pegar o problema ali. Vou dar um exemplo para vocês que aconteceu com um paciente meu. Ele chegou, ele já era meu paciente, mas ele estava tratando com um gastro famosão, do funcional, excelente. O cara estava tratando síndrome fúngica intestinal, SIFO. E o paciente não melhorava. Aí a mulher dele falou, vamos na doutora Bela, lembra? Faz tempo que a gente não vai e tal. Só que o paciente, ele não tinha 50 anos ainda e ele era portador de dentadura. Quando que você vai imaginar que uma pessoa hoje em dia, aos 40 e poucos anos, usa a dentadura? Nunca. E a dentadura, até para o pessoal de casa saber, é uma grande estrutura que gruda fungos. É um meio de cultura de fungos. Principalmente porque o paciente não troca a dentadura direto. Geralmente a dentadura dura 10, 20 anos. É um plástico num ambiente quentinho, úmido, com caldinho de cultura. Caldinho de cultura. Geralmente o paciente, o usuário de dentadura, ele tem cândida na boca. E aí esse paciente, quando que ele ia melhorar? Se ele estava com cândida na boca, engolindo todos os dias o fungo e o médico tratando com antibiótico, tratando com não sei o quê, fazendo toda uma dieta nele, se ele não trocasse a prótese. Mais antibiótico ainda, piorando mais ainda. Se ele não trocasse a prótese. Veja a importância, porque olha só, uma atenção aqui, tem muitos médicos acadêmicos que seguem a gente aqui. Ficarem atentos, porque a grande patologia não vai vir na boca, a origem, é o que nós estamos discutindo aqui. Ou seja, você tem um tratamento exatamente aquele paciente que está emperrado ali, pensar assim na boca. Eu acho que a mensagem aqui é isso, encaminhar para um dentista, né? Eu volto a dizer, não precisa ser um dentista especializado como você, mas um dentista consegue ou não? Mais ou menos, não. Porque como a gente faz o diagnóstico, né? E como que eu trato o meu paciente? O paciente chega... o paciente chega para mim, eu peço uma tomografia e os exames de sangue. E a partir disso, eu tenho que fazer uma correlação. Então, eu vou avaliar os dentes tratados canal, eu vou avaliar as cavitações. A gente não aprende isso na faculdade. Então, o dentista, ele tem que ter um olhar diferenciado e entender pelo menos o que ele está querendo investigar. Porque ele não está investigando o dente. Ele está investigando se existe uma correlação. Então, por exemplo, a gente sabe que dente tratado canal, ele pode gerar uma doença crônica. Se o paciente está emperrado ali, mesmo que o tratamento de canal não tenha uma lesão periapical, pode estar vindo daí a bactéria. Tem um dentista americano que ele tira o dente do paciente, corta no meio lá, manda para um laboratório e eles conseguem ver quantas bactérias tem lá dentro do dente e nomear. E é interessantíssimo, porque ele postou esses dias um microbiograma desses dentes, tinha até bactéria da doença de Lyme. Caraca. Eu tive uma paciente que tinha doença de Lyme, Sério? 2 dentes tratados canal, ela não melhorava, tirou os dentes tratados canal, curou. Porque eu tô na cabeça aqui, montando já, na minha anamnese, com certeza vai ter só boca agora. Eu juro pra você. A minha já tem um uma parte, já, não tem dúvida, com certeza. Por que eu te perguntei isso? Que eu já estava na cabeça aqui. Vamos lá, vamos falar sobre infertilidade, que é o que nós mais tratamos aqui. A produção tá e aí, aqui. rodando tudo, não acha. Aí vamos lá, vamos fazer a anamnese da boca. Caramba, você tem tirou um siso. Aí foi o meu pensamento. Olha só, vai buscar um dentista e olha esse siso aí direito. Não é tão simples assim, então
olhando essa medicina, essa parte da odontologia, né? Mas qual seria a relação? Porque o convencional vai olhar o siso e vai falar, não, tá tudo bem, tá cicatrizado. Era isso que eu queria entender. Ele não vai procurar, porque tem que ser a imagem de tomografia, cone beam. Então, às vezes eu fico até com pena, porque eu recebo muito mensagem de paciente no meu Instagram falando, doutor, eu quero pedir qual exame eu peço. Mas você não vai conseguir entender. Sim. Não é Caramba. tão simples assim. A gente, infelizmente, no Brasil, como tá patinando, a gente não tem ainda todas assim, o correto, né? Porque existe um padrão ouro para identificar a cavitação, que é um aparelho de ultrassom que o Dr. Lechner, que é esse pesquisador alemão, desenvolveu. Não chegou no Brasil. Então, a gente tem que se virar com o que a gente tem, que é uma tomografia 3D, mas cone beam, não é tomografia médica, é uma tomografia odontológica. Às vezes, a gente tem que ir na radiologia. Hoje, graças a Deus, já está mais disseminado. Eles entendem o que a gente está procurando. Então, a gente tem que fazer uma avaliação ali, mais específica e entender o que a gente está procurando. Atenção, dentistas, vamos lá, hein? Então, olha o campo, mas um campo enorme. Enorme. Maravilhoso. Exatamente. Enorme. Em relação à própria escova de dente, assim, né? Às vezes você vê aquela, principalmente criança, aquela escova de dente já passadinha ali e fica no banheiro. Quais são os cuidados também que tem que ter? É muito comum também a gente ter a escova de dente no mesmo ambiente do vaso, No né? vaso. E a gente já sabe E que quando dá descarga, com com partículas, né, Streptococcus fecalis, com descarga aberta, aquelas bactérias todas lá do cocô vão para escova de dente. Escova de dente. E aí é um meio de cultura, porque ela fica sempre úmida, ela tá exposta. Então, o ideal é que as escovas ficassem fechadas, se tiver no mesmo ambiente do vaso, que geralmente tá, e serem trocadas a cada 3 meses. E tem que secar, eu tenho essa dúvida. A escova de dente seca na toalha ou não? Não, seria bom, né? Porque diminui o meio de cultura, né? Mas eu não seco a minha. Não. Você seca? Eu seco. Eu tenho. Eu pego, esfrego na escova de dente e esfrego na toalha. Amor, tu escova o dente com a minha escova de dente. Vanessa. Você escova. Ele Caraca, tem a em rede dele nacional. em rede nacional. Tem Amanhã a vai dele, ter beijo tá sem aqui. escovar os dentes depois dessa. É por isso que ele quer. Porque olha só, tem a dele e tem a minha. E né? aí ele pega a sua. Não, a minha. Toda vez eu acordo de manhã, Mas vocês estão tem as duas compartilhando lá. bactérias, então tá tudo certo. Tá tudo certo. A minha Eu tá vou falar, molhada, então, a dele escova tá o dente seca. no banheiro tomando banho, pode? Pode, eu Pode, escovo o dente tomando melhor. banho. O que não pode é ter escova aberta. Sabe A aquela nossa escova sabe que ela faz assim, abre? Sei, Então, essa escova é um diagnóstico de que você tá pondo força excessiva. Porque a escova tem que ser trocada a cada 3 meses. Ou sem não tá nem trocando a tá escova, aberta. né? Sem nem estar Sem aberta. nem estar aberta. Então, força eu excessiva, escovo forte o dente. Você escova com a minha, Dia. Escova com a minha. é Troca de aberta. bactéria. É tipo um negócio assim? Mais Não ou sei, menos. melhor trocar. Tá né? bom. Infertilidade. acidental? Existe relação infertilidade-boca? Tem, gente, tem. Tem muito essa parte tem muitos artigos correlacionando essas bactérias do canal ou da doença periodontal, correlacionando com infertilidade, correlacionando com bebês de baixo peso, com partos prematuros e até pré-eclâmpsia. Caramba. Então, lembra que você me perguntou da prevenção? Então, é muito importante que uma gestante esteja regularmente. Eu digo que a prevenção da gestante, se possível, a cada 3 meses. Porque ela vai ter um aumento de progesterona, ela vai ter um aumento hormonal e a gengiva sangra. Sim. Só que não, sangra. Às vezes o médico ele fala assim, eu já ouvi vários, quando eu ponho esse assunto no meu Instagram, sempre eu escuto uma outra gestante falando assim, nossa, mas meu médico falou que o meu sangramento era normal. Mas se sangra, eu já tive rompimento de barreira epitelial. E se eu tiver com a bactéria toda desvitalizada ali, todo desequilibrado, já tem bactéria circulando. E aí Ou vamos seja, parar até pra pensar gestante de não é novo. normal. Exatamente, Até fisiologia. gestante não é aí normal. vai parar onde? Na corrente sanguínea. A corrente No sanguínea vai pra feto. onde? Placenta. A placenta vai pra onde? Pro feto. E aquele feto nasce prematuro. Né? Tem restrição Olha de só, crescimento mas um tema, também então, associado. Restrição de crescimento. E qual que é a parte da pré-eclâmpsia seria infecciosa? Qual é a relação? A fisiopatologia inflamatória? Inflamatória, aumenta as Porque até mesmo interleucinas. porque a pré-eclâmpsia é metabólica também, né? Pré-eclâmpsia tem relação também com espermatozoide alterado? Muita relação, Exatamente. por exemplo, com diabetes, né? Não precisa ser a gestacional, mas é a mesma, diabetes tipo 2. Extremamente inflamatória crônica, por causa dos aumentos lá dos produtos finais de glicação avançada, a mesma citocinas inflamatórias geradas pela diabetes são as mesmas geradas pelos dentes. Então, é uma coisa se retroalimentando.
Quem sabe essa pré-eclâmpsia não vem de uma mãe que fica também pré-diabética. A relação da SOP, não, né? a relação da SOP com isso. Você começa a pensar... A programação metabólica gestacional tinha que incluir a avaliação bucal. E fora que eu tenho muito paciente de endometriose, por exemplo, de SOP, que vai mexer, por exemplo, numa cavitação e melhora toda a inflamação sistêmica. Tive uma especificamente... Vocês que falam bastante de saúde feminina, ela tinha cistite recorrente. Menina nova, não era uma velha. E o que ela tinha ali? Ela tinha 2 dentes aqui tratados canal. Aí já entra numa outra questão, porque tem uma correlação de dentes com os órgãos baseado na medicina chinesa. A gente já pode entrar também nisso se vocês se interessarem. Mas na medicina chinesa... Existem os meridianos. Sim. E os meridianos passam pelos dentes. Sim. E pelo microsistema, os dentes da frente são relacionados com rim e bexiga, útero, ovário, hormônios. E ali ela tinha 2 dentes tratados canal. Eu extraí os 2 dentes tratados canal dela, coloquei um implante e ela nunca mais teve episódio de cistite. Até uma pergunta, porque como urologista eu recebo muitas mulheres, existe a cistite infecciosa bacteriana e a cistite intersticial, que é relacionada com a inflamação crônica, que é um caos na vida da mulher. Isso é uma coisa que dá pra pensar, né? E aí essa cistite é bacteriana que você me falou, ou é aquela cistite? Porque que a mulher faz exame de urina e não dá nada. Então, eu não sei se ela fazia exame de urina e não dava nada. O que eu sei é que ela fazia o tratamento convencional e não dava. resolvia. Isso provavelmente deve então, ser, provavelmente né? era uma com cistite certeza, intersticial. Isso é um caos na vida da mulher. Ela falou assim, não tinha nem um mês que ela não passava sem cistite. Muito comum, esse é um caso de mulheres na fase de trabalho, que não dorme bem, estresse absurdo. Só para as pessoas entenderem, né? Existe infecção urinária que é bacteriana, que a mulher faz o exame de urina e tem aquela bactéria lá, né? Com a cultura, ok. Agora, existe esse sintoma que a mulher tem toda hora, essa ardência para urinar, pode até ter a hematura, o sangramento, e não tem bactéria, que é a cistite intersticial ali. Ou seja, é uma inflamação da bexiga. Muitas das vezes, o tratamento de uma dor pélvica pode se tornar uma dor pélvica crônica, ok? E que é só analgesia, só que não segura a onda. Às vezes vai para médico para fazer clínica da dor, para fazer bloqueio, e não melhora. Só que isso tudo não trata a origem do problema. E aí, mais um foco, o dente. Que tem tudo a ver, porque gera uma inflamação crônica e sistêmica ali. Ampliar o pensamento, ampliar né? o pensamento. Claro que não é tudo dente, né? Lógico. Mas é mais legal quando o paciente vem dos médicos. Porque aí eu sei que já investigou tudo. Se chega direto no dentista, às vezes tem tanta coisa para mudar, né? Que é o que você falou. Vamos mudar a alimentação, vamos mudar o sono, vamos vamos suplementar, colocar as vitaminas em dia, vamos tirar você dos problemas inflamatórios normais. Aí, quando você já tá fazendo exercício físico, já mudou coisas que às vezes nem precisa pagar, né? É só fazer alteração. Exatamente. Aí sim é a hora de olhar o dente. Não sair descarrilhado para olhar o dente e ter um monte de coisa também. Porque não é assim. Até porque esse tipo de medicina, de saúde, é o que eu falo. Nós temos que ter armas. Então, é mais uma coisa. Não quer dizer que é só isso, que é só o dente, que é só o intestino, não. Isso tem que ser um detetive. Isso é mais uma arma a favor dos nossos pacientes. Exato, é um detetive, é um quebra-cabeça que a gente vai montando. Então, a dica, assim, eu acho que pro pessoal de casa também quando você tratou o seu canal, quando você extraiu o seu dente, teve doenças que apareceram logo depois? Tive pacientes que colocaram um implante, paralisou metade do corpo, assim, tinha uma dor constante. Aí o paciente procura reumatologista, procura neurologista, médico não sei do que lá, e muda a alimentação, e muda sono, e suplementa, e faz. Não resolvia. Quando a gente tira o implante de titânio, o paciente melhora na hora. Então, qual que é a correlação ali? Talvez uma alergia ao titânio, talvez um material porque é um metal. Então, talvez ali, e essa paciente especificamente, ela era bastante alérgica a ligas de metal. E o titânio não é puro, o titânio vem misturado. Então, a presença de metal no osso, que é completamente vivo, provavelmente foi isso. A gente não sabe exatamente qual é a correlação, a gente já tem algumas hipóteses baseadas na literatura, mas às vezes acontece, né? E voltando para as gestantes, vamos trazer um assunto, a Vanessa vai ficar meio brava, mas o Diogo vai gostar. A gestante, ela precisa se preparar removendo as amálgamas.
Não tem como a gente não falar disso. Eu me sentiria assim, eu nem posso falar muito sobre a amálgama, porque pela odontologia não libera mercúrio, mas a gente tem vários artigos falando que libera mercúrio. O mercúrio, ele não é inerte, ele oxida, ele vai para a corrente sanguínea, ele vai ser oxidado, formar o Hg+2, que é extremamente tóxico. Ele vai, às vezes, ser metilado pelas bactérias do intestino, vai para o cérebro, e ele já se sabe que ele é maior, 3 vezes maior no feto do que na mãe. Imagina aquele cérebro em desenvolvimento. Caraca. Amanhã todo mundo dentista. Não, total. Alô, Bruno Matos. Inclusive, recebi mensagem hoje da secretária, eu gostei. Gente, sério, olha só, a importância da odontologia também na programação metabólica gestacional. Programação metabólica A gente gestacional. só vai associando as coisas, né? Lá na Ânima, vamos montar uma salinha para odonto. Um odonto, Tô sabendo que você né? vai vir uma vez por mês atender aqui na Barra da aqui na Tijuca, Barra que da tal? Tijuca. Nossa, venho. Fechado. A gente tá carente de Amanhã dentista montamos uma clínica lá biológico. uma sala pra Cara, mas eu Bela, não que acho tal? isso uma ideia ruim, não. Mas óbvio, a ideia é Gente. sanguínea, você executa, eu sou o idealizador do mundo. É isso, gente. É. Vocês não sabem o tanto que vocês vão melhorar as gestantes. Porque tem que começar antes. E aí a gestante tá ouvindo um podcast desse, ela se desespera. Daí não é hora mais. Exatamente. Não é hora mais. Porque a gente não pode, nem amamentando é hora. Só que esse bebê, ele vai ser muito beneficiado quando não tiver, né? Se não tivesse as amálgamas ali. Sim. O que que eu- E as amálgamas pelo dentista convencional não pode ser removida, né? Porque ele é excelente. Vai ficar até você morrer. O que é interessante, eu sempre gosto de fazer uma analogia com nossos antepassados, né? E não tinha isso antigamente. É isso. Não tinha nada disso. Óbvio que é importante pro dente, o que for, mas é uma agressão ali, né? É um produto completamente tóxico. Não existe nível. Se você for na OMS, a OMS fala, não existe nível seguro de mercúrio. Não tem. Olha, Não existe é pura nível verdade, seguro. não tem. Nível seguro. E a pessoa vai fazer um exame de sangue e não aparece no sangue. Por quê? Ele é extremamente reativo. Ele está dentro da célula, dentro do tecido. Ele está no cérebro, ele está na tireoide. Tem um trabalho, você falou do Hashimoto, tem um trabalho super legal. Eles pegaram 2 grupos e eles deixaram um grupo controle e um grupo que eles removeram as amálgamas. E esse grupo que eles removeram todos os grupos tinham tiroidite de Hashimoto, todos os grupos tinham amálgama, sendo que o grupo que eles removeram as amálgamas, 50% caiu o anti-TPO e o antitireoglobulina, depois de 6 meses. Eu vi sua postagem sobre isso. Muito legal. Então, aí tem outro artigo que fala, pessoas com restaurações de amálgama, elas têm menos qualidade de vida. Em relação ao quê? Aí você pega o artigo, é uma meta-análise. Você pega o artigo, ele vai falando de todas as doenças, inclusive infertilidade, pela presença de amálgama. E existe algum outro produto que pode ser trocado? Existe? Não sei. Existe, super. Existe a resina, que é aquela branca. A A amálgama branquinha. é aquela preta, né? Às vezes o pessoal não sabe o que é amálgama, é aquelas restaurações antigas, escuras, que ficavam nos dentes. São essas que a gente está falando. As branquinhas, elas não têm o perigo do mercúrio. Olha aí. Então, a troca, ela geralmente é feita por essa, só que não é uma troca de qualquer jeito. Por quê? Porque quando eu estou removendo, eu estou tendo uma grande incidência de Liberação, vapor. né? Porque o mercúrio, ele é líquido e é o único metal, porque não é metal líquido, a gente não brincava Sim. com aquela bolinha do termômetro? Que foi, inclusive, proibida por causa Que disso. foi proibido no termômetro, mas não foi Eu proibido não na brincava boca. com isso, não. É verdade. Nossa, eu tinha um eu medo. brincava. Que isso? Eu Gente, tinha eu um brincava desespero com horrores com aquilo quando mercúrio. era Eu olhava pequena. aquele negócio ali, eu... Ah lá, minha mãe falava que era Eu lembro que minha mãe- bioacumulativo, e é mesmo. E é Eu lembro que minha mãe tinha bioacumulativo. pavor, mas aquela É? bolinha... Quem nunca pegou aquela bolinha na mão assim, ó? Ah, Diogo, você não teve infância. Não, Dava é- só pipa no ventilador. Não. Obrigado, Aqui, ó. mamãe. Obrigado, me protegeu do mercúrio, ó. Obrigada. Vai me Aqui, contaminar eu- com mercúrio, não, Aqui, hein? eu Tá pego louco, a nunca bolinha briguei na com isso. mão. E o mercúrio, como ele é bioacumulativo, ele vai se juntando dentro do tecido. Ele reage com com as nossas enzimas, com a glutationa. Ele tem afinidade pelo selênio. Por isso que ele gosta da tireoide. tireoide. Ah, caramba. Ele adora a tireoide. Minha história na odontologia biológica começa Era pelo a pergunta que eu ia mercúrio. fazer. Você ia fazer essa pergunta? Por quê? Como é que você entrou nessa ciência tão bonita? Por causa disso. Eu sempre fui apaixonada por nutrição. Minha mãe também tinha esse lance que não podia pegar no mercúrio. Minha mãe sempre falou de vitaminas. Eu não tomava Coca-Cola. Eu tinha uma alimentação super saudável. Na minha casa não entrava doce. Que nem eu.
Então, assim, a gente tinha um viés já para essa pegada. Comia-se muitos ovos. Antigamente, né, falava que não podia, mas minha mãe sempre deixou a gente comer muitos ovos. Então, eu sempre tive um viés meio saudável. E aí, eu comecei a ficar muito cansada. Eu não tinha nem 30 anos, eu tenho 47. Eu tenho 25 anos de odontologia. Pensa. Aí eu tava lá super cansada. Eu falei, gente, tem alguma coisa muito errada. Eu comecei a visitar os médicos convencionais. Não, é estresse. Exames perfeitos. Falei, tem alguma coisa muito errada. Eu ouvi falar, tava começando a medicina integrativa. Eu ouvi falar de um médico na região, que ele era meio esquisito, porque não é assim que a gente é reconhecido. Não é assim que a gente é conhecido, alternativo, holístico. Vai nesse médico que ele resolve o problema de várias pessoas. Cheguei lá, eu tinha acabado de fazer uma remoção de amálgama, porque eu fazia muita remoção de amálgama, porque eu fazia prótese nos pacientes. Então, você ainda mexe com isso. É verdade. Você mexe, você é profissional que mexe com isso o tempo inteiro. Na faculdade, a gente pesava o mercúrio. Esse mercúrio que a sua mãe falava pra você fugir, a gente botava na balança, Diogo. Vou fazer só um parênteses sobre isso. Isso entra na anamnese de infertilidade masculina, tá? O dentista. Sim, lógico. Isso entra na minha anamnese, isso. Sim, eu tenho vários dentistas inférteis. Tem muita relação com o espermograma. Tem que fazer quelação. Porque o mercúrio não é só tirar a restauração. Você tem que quelar, porque ele tá lá grudado. Tem um artigo científico que eu vou te mandar, falando sobre infertilidade, mas ele trabalha bastante animais, com a presença de mercúrio em lagoas. Em infertilidade total, zero. Com espermograma zero. A relação do dentista com infertilidade E assim, alta. E tem vacinas, né? A gente pode até ir para esse viés, que tem mercúrio. Então, junta a vacina, junta a restauração, junta o peixe do japonês, que eles adoram comer, o atum, que tem mais mercúrio, pronto, já fez o prato perfeito para infertilidade, né? Mas voltando lá, e aí eu, doente, sim, me sentindo cansada, fadigada, esquisita. Fui nesse dentista, ele falou assim, você tá com muito mercúrio. Falei, não, doutor, nem sai da amálgama. Não, quando ele faz amalgama, não solta. Foi assim que eu aprendi, eu fiz Unicamp. Eu fiz única, pô. Vem brincar comigo, não. Top do Brasil. Paulo, eu sou a melhor do Brasil. Eu sou melhor, eu sou ciência na cabeça. Eu sou ciência pura, Unicamp, meu filho. Imagina, doutor, ele falou assim, você tá com mercúrio, você tá com muito mercúrio. Vamos fazer uma quelação, você tá com hipotireoidismo subclínico. Falei, doutor, passei com um monte de médico, olha aqui meus exames. Ele falou, então, tá com hipotireoidismo subclínico, você tem todos os sintomas de hipotireoidismo. Falei, eu não tinha mais pra onde correr. Eu falei, tá bom, vamos tratar. Aí fiz desintoxicação, fui tratando, suplementei, tratei a tireoide, T3, T4. Eu tinha por volta de uns 30, eu tô com 47, há 15 anos atrás. Caramba, né? então tem tempo em que você entrou. Aí eu comecei, aí eu acreditei, né? Eu melhorei super. Aí nessa mesma época, eu comecei a ir, depois de um tempo, em 2013 mais ou menos, eu comecei a ir no Luciano Bruno. Nutricionista. Né? E aí eu Excelente. indo no Luciano lá em Piracicaba, quando ele tava em Piracicaba ainda, bem no comecinho dele. Aí eu falei assim pra ele assim, Lu, eu preciso muito entender, eu preciso levar pra odontologia a mesma visão que a nutrição tem de saúde. Porque a nutrição começou antes ainda dos médicos, né? Sim. E eu fiquei alucinada naquela medicina, naquele viés de olhar para o paciente. E aí ele falou assim para mim, procura na sua área, se vira. Aquele jeitão dele, se vira, procura na sua área, deve ter. Nessa mesma época eu comecei a seguir a Denise, começando também no Instagram. E ela postava algumas coisas de boca com intestino, e eu ia lá, me manda o artigo. Eu grudei na Denise, me manda o artigo. Comecei a estudar meio por conta, aí entrou a pandemia e as coisas começaram a ser mais divulgadas, aí comecei a ir para fora do país também, fazer um monte de curso. Cheguei a fazer, 18 cursos no ano, tão alucinada que eu fiquei. Caramba, você teve diagnóstico de Hashimoto? Eu tive, não tive a doença autoimune, eu tive hipotireoidismo subclínico. Até hoje eu tomo T3 e T4 por conta do mercúrio. Então a minha história começa com o bendito do mercúrio, com o maldito, né, no caso, do mercúrio. A minha história, então assim... é ruim para a saúde. E a gente tem vários artigos falando do profissional, do dentista, com a equipe, sendo prejudicado por conta dessa contaminação, né? Embora a odontologia não queira falar sobre esse assunto. E a relação do Alzheimer com a boca? Tem? Tem, muita. Tem até dei uma aula no curso da Jéssica, Neuro. Sei. Ah, não. Não, ela não veio. Confundi aqui. A Jéssica, ela tem um curso de Alzheimer.
E eu fui dar aula porque bombou um assunto, um post aí de alguém falando que encontraram. Lembra que você falou da bactéria que vai pro coração? Encontraram a Porphyromonas gingivalis, que é a bactéria de boca, dentro do cérebro de pessoas com Alzheimer. E eles começaram a verificar que essas bactérias, elas têm eles enganam, subvertem o sistema imune, atravessam a barreira hematoencefálica e ali dentro elas vão fazendo a hiperfosforilação da proteína tal. Então, ela diminui a cognição. Pessoas com doenças gengivais têm 2 vezes mais risco de Alzheimer. Caramba. Pessoas com doenças gengivais ou com canal tratado têm 5 vezes mais risco de doença cardiovascular. Já tem artigos falando, existe vários, e vem pipocando. Eu vejo assim que há uma sede porque eu acho que o povo tá adoecendo estudar, mais. entrar nisso, mas também ao mesmo tempo as pessoas estão doentes, mas ao mesmo tempo quando você começa a estudar, começa a vir muito artigo, né? E tem muita gente boa aí. E aí tem muita gente pesquisando, principalmente essa questão do Alzheimer, né? E ela tem essa capacidade de entrar no cérebro, subverter, fazer o mesmo processo, diminuição de cognição. E entra uma outra questão. O paciente de Alzheimer, ele começa a comer demais. Né? Não é? A primeira fase do Alzheimer, ele começa a comer e esquece que comeu. E ele começa a comer o quê? Alimentos com carboidrato. Que é o comfort food, né? Alimentos hiperglicêmicos. Então, ele começa a piorar a qualidade da microbiota dele. Então, ele aumenta a quantidade de bactérias nocivas. E ele escova menos. E ele esquece que ele escovou. Aí ele começa com uma desbiose bucal. As bactérias aumentam, as bactérias vão para o cérebro, aumentam, e aí vai mais rápido o declínio cognitivo em quem tem doenças periodontais. Que é uma importância, né? A importância do cuidador, às vezes, dessa pessoa, levar esse idoso, né, nem é idoso hoje mais, né, infelizmente, levar essa pessoa ao dentista para fazer uma limpeza. Aí cabe qualquer dentista, Diogo. Porque qualquer dentista sabe fazer uma boa profilaxia. Porque só de deixar... Eu tenho um idoso que ele tem Alzheimer, ele vai direto. Ele faz... A filha é médica, ela leva ele a cada 6 meses, a cada 4 meses. Bonitinho, eu vou lá, faço a higienização, faço a limpeza, para diminuir o sangramento gengival e diminuir a quantidade de bactérias dentro da corrente sanguínea, para que piora o declínio cognitivo. Ou seja, essa parte deveria começar desde a infância, né? Desde a infância. Porque quanto mais você prevenir, se você aumenta em 2 vezes mais, bactérias de boca aumenta a chance de câncer de pâncreas, de câncer no aparelho digestivo. Quais são as principais doenças relacionadas às bactérias bucais e às doenças periodontais? Alzheimer, Parkinson, vamos pensar nas neurodegenerativas, esclerose múltipla. Tem um paciente de esclerose múltipla que daí a gente faz um detox da boca, mas aí vai detox mesmo, tira canal, implante de titânio, o paciente fica, porque o que a gente tem que falar é o bonitinho. seguinte, todas essas doenças, né, têm as suas bases fisiopatológicas, as suas etiologias, né? Ninguém está dizendo que isso causa isso. Não é sobre isso que estamos falando. Mais um foco. Porém, é um leque que a gente tem que abrir em pacientes com doença autoimune, com doenças metabólicas, com doenças neurodegenerativas, com doenças neuropsíquicas, né? Com doenças que estão relacionadas, cardiológicas, enfim. Não é, então agora está falando que isso é isso. Não. Mas é um leque que tem que abrir para entender. O paciente não evolui, a gente não consegue a remissão de uma doença autoimune. Nessa parte do Hashimoto que você falou, imagina, hoje em dia, já é difícil para muitos endocrinologistas aceitarem que realmente a gente tem benefício do paciente que diminui os autoanticorpos tiroidianos, quanto mais falar que tem que olhar a boca para olhar se tem amálgama ou não. Aí já é um outro patamar, entendeu? Mas a gente sabe. Então, é aquilo ali que está fazendo? Não, mas é mais um fator, é mais um leque de coisas que eu vou utilizar para o meu paciente. É mais uma ferramenta que vai gerar saúde para ele. Exato. E até não colocar na boca para não ter, né? Exatamente. Como prevenção que o Diogo A minha cabeça está aqui. Mas aí fala mais doenças relacionadas, assim. Todas as doenças crônicas, então diabetes, todas. Doenças cardiovasculares, uma alopécia, todas as doenças crônicas, câncer. Tudo que a gente pensar que a base é ativação de sistema imunológico. Sim. Tudo. Reumatismo, artrite reumatoide, lúpus. São todas doenças autoimunes. Todas as doenças autoimunes,
todas as doenças, às vezes, neurodegenerativas, mas fadiga crônica. Tem um trabalho do Dr. Lechner também, que ele pega um dente tratado canal, e ele pega esse dente e coloca dentro de uma solução, por 24 horas ele deixa ali, aquele caldo de bactéria. Depois ele pega esse caldo de bactéria e coloca em contato com as células monoclonais dos pacientes. E ele percebeu uma redução de 50% nos ATPs, em 24 horas. Imagina anos e anos e anos. O que eu mais tenho de melhora, pega um paciente, tira um dente tratado canal, o paciente fala, nossa, doutora, tô tão menos cansado, recuperei o vigor. Um foco de inflamação. Mas, por exemplo, nesse paciente que você tira o dente, aí você vai tirar o dente, você vai implantar? Implanta um dente não de titânio, de cerâmica. Que é Mas esse implante do dente também não pode dar problema? Porque ele não tem correlação com bactéria. Então, a gente tirou uma fonte de bactéria e colocou... Aí tirou a fonte de bactéria, mas a gente não Ele pode furou fazer osso. a mesma Furou coisa por exemplo, Da do siso, da cavitação? Não, pode formar uma cavitação ali por causa do implante, só se for de metal. Porque a cavitação ela vai ser sempre uma resposta inflamatória. E como a cerâmica ela é inerte, não vai formar uma cavitação em volta da cerâmica. Então, não seria um processo de... O melhor é ficar com o dente, né? Com certeza. Mas a gente já tem um problema, só tem um menos substituto, agressor. Mas menos se tem agressor. um canal, você tiraria, foi o que você falou. E botaria o dente de cerâmica. Seria o menos agressor. O menos Acho que isso agressor é seria tirar e colocar. Obrigada, Por que a pessoal. gente faz isso? A gente faz isso porque a gente está diminuindo fonte. Então, quão doente aquela pessoa é e quanta saúde aquela pessoa quer. Porque é a mesma coisa que eu dizer assim, cigarro causa câncer. Sim. Fato. E aí, mas eu não quero parar de fumar. Perfeito, E todo perfeito. mundo que fuma vai ter câncer? Sim. Não. Então, assim, é muito pessoal. O paciente fala, eu não quero tirar meu dente Perfeita tratado essa sua canal. analogia que você fez. Eu achei ótima você falar isso. Ok, vamos acompanhar e ver o que vai acontecer. Agora, poxa, eu tô com câncer de mama. O meu pai tinha um dente tratado canal aqui. A gente sabe que na relação da medicina biológica útero não, né? É próstata. Ele tinha um dente tratado canal. Velho, 79 anos, né? Ele que não me escute, porque ele é super vívido, assim, lúcido. Eu ia deixar um dente tratado canal no meu pai? Eu tirei. Por quê? Porque ele tá com câncer de próstata. E aí? Vou ficar esperando? Então, assim, é muito de como o paciente enxerga a saúde dele. O que ele vem buscando? Né? Não é sangria desatada, não pode ter dente tratado canal na boca. Não é sobre isso. É sobre o tanto que eu quero, sobre uma conversa assim, o quanto eu quero de saúde, o quanto eu estou doente e preciso ter cura. E nada está resolvendo? Eu posso ir por um outro viés? Claro, deve tentar. Por isso que quando os pacientes chegam, eu falo, tente tudo. Quando você já tentou tudo e nada resolveu, aí investiga a boca. E o dente canal que incomoda? Nossa, esse aí tá tipo pedindo, né? Mentira! Dente canal tratado é muito comum o paciente falar, nossa, eu sinto um dente aqui, ó. Uhum. Ele dói. Se eu apertar aqui, ó, ele dói. Nossa, ele tá gritando pra você, né? Mentira. Ele tá falando pro seu corpo. Por que o sistema imunológico tá respondendo pra ele se ele tá morto? Esses são os que eu falo, olha, incomodou, doeu. Mas sempre faz a tomografia pra não ver se já não tem uma lesão ali acontecendo. E o siso que infecta? Um siso que infecta. Tem bactéria, desbiose. Depois eu faço o pix. Acho que eu ia falar agora. Tem bactéria na corrente sanguínea. Mas é ali. Talvez a desbiose seja ali naquela relação, né? Não é uma desbiose bucal, né? Tô te enchendo, mas é uma pericoronarite. Bactéria em volta da coroa do dente, gerando uma inflamação. Só que toda vez que inflama, ela já cai na corrente sanguínea. Então, mas você aí tem uma tirar, bacteremia. então. Talvez a gengiva que tá em volta. Talvez só cortar a gengiva em volta, aí já é suficiente, porque aí você vai conseguir higienizar o dente. Mas às vezes ele tá tão deitadinho, que pode ser seu caso, né? Tá meio nascido, daí vai ter que tirar o dente. Entendi. Porque essa reação inflamatória é uma inflamação crônica. Aí essa parte de tirar que você falou que pode ter o perigo do Nico, né? Pode. De fazer a parte... Isso. Mas, por exemplo, vamos parar pra pensar, pensando numa parte nutricional de um organismo metabolicamente ajustado. É óbvio que você não tem como dar 100% de certeza, porque você não é o dente, não é a fisiologia, o metabolismo da pessoa. Mas, se você entender que você vai fazer uma retirada do siso,
E daí ali o local, ele pode realmente virar o osso que deveria, né? Ou então a gordurinha. E muitos problemas são problemas metabólicos e nutricionais. Se você está bem estabelecida, bem metabolicamente, bem nutricionalmente, a chance disso acontecer é pequena. Perfeito. Né? Esse é o raciocínio. Fazer tomografia. Esse Quer é o dizer, não tem raciocínio. ultrassom específico, vou fazer a tomografia 3D com... Esse é o raciocínio. Então, não tem como, né? A gente sempre fala, o paciente não tem como ser o mesmo. Sim. Né? Que gerou a cavitação e que vai curar a cavitação. A gente tem que mudar o ambiente. Mas a ideia é essa. Eu vou fazer a extração de um dente do siso, o pessoal de casa, às vezes precisa tirar um dente do siso, o filho precisa tirar por causa de aparelho. Faz como? Pede exame de sangue. Só que o dentista não pede. Sim. Esse paciente está ajustado metabolicamente? Como estão os exames? Como que está esse paciente nutricionalmente falando? E você também, Vanessa, se você for pensar, vai esperar também ficar numa idade em que a gente tem osteoporose, menopausa, e caiu o hormônio, aí quer fazer a parte óssea? Como que vai responder? Já está com osteopenia? Então, tudo isso, a mulher menopausada, ela tem que ser investigada. Por isso a equipe é importante. Exatamente. E por isso que o dentista mais. tem que entender sobre isso. Esse curso que eu dei agora, esses dias atrás, a menina falou assim, a dentista, né? Ela falou assim pra mim, poxa, eu peço exame, porque meu paciente fala, você não vai pedir nenhum exame? Mas eu não sei nem interpretar. Nós não aprendemos. E os pacientes já estão cientes sobre isso também. Por isso que é importantíssimo o podcast de vocês. O paciente vai buscar o profissional que satisfaz aquilo que ele precisa. E agora você dá mais curso para medicina ou para odonto? Eu gosto de dar para medicina. Eu tô começando a dar para odonto. Mas o que eu tô falando, a busca hoje tá... A maior para medicina. Maior para medicina. O que eu tô falando, os médicos dentista. convidam mais do que os dentistas. Esse é o ponto. Os médicos Pra chamar a convidam atenção dos mais. dentistas. Os médicos convidam mais para dentista. Precisamos de dentistas, gente, pelo amor de Deus. Qual que você acha, assim, o maior desafio para você passar essa tua visão para os profissionais de saúde? Para os médicos e nutricionistas, tudo, eu acho que o desafio ele é menor, porque vocês têm um entendimento do sistêmico. Mas o maior desafio para o dentista. Porque o dentista, ele não entende do sistêmico. Por incrível que pareça, ele fala que entende, mas ele não entende. Ele não entende que aquilo tem uma relação tão íntima. E como ele porque tanto é que você vai no dentista e fala, ai, meu dente do canal tá doendo. Ele responde para você assim, não é possível, o dente morreu. Exatamente. Ou você chega lá no dentista e você... Olha que legal. Eu sempre vou lembrando as coisas, né? Tem um trabalho no Kuwait, dentro de um hospital, em que os pacientes chegavam muito doentes. E, claro, né, todo hospital chega, mas eles começaram a fazer uma panorâmica, aquela radiografia basicona, sabe, que sai a boca toda, e eles começaram a perceber eles fizeram o trabalho e perceberam uma correlação significativa entre pacientes mais doentes com pacientes que tinham mais eventos dentro da boca. Mais canais tratados, mais dentes extraídos, mais implantes. Não faz sentido, né? Tudo faz sentido. Então, é muito mais fácil, às vezes, o médico entender do que o próprio dentista. E o dentista não entende que aquilo vai gerar distância. Isso é difícil para médico Mas, também. exatamente, mas é difícil. Muito, olha só, não tenha dúvida. Com certeza, gente. É difícil para Muito médico difícil. também, porque a gente não aprende isso na faculdade. Mas imagina o dentista que só estuda boca. Fica 5 anos lá estudando. É mais difícil ainda. Ele não sabe nem por que a pessoa adoece. Exatamente, mas é porque ele não aprendeu isso na faculdade. Nem médico aprendeu isso na faculdade. Nem médico tem essa visão total que a gente está tendo hoje em dia, que a gente aprende isso fora da faculdade. Imagina o dentista que fica lá 5 anos estudando só a cavidade bucal, o dente, a gengiva, a boca, a língua. Entendeu? É difícil, cara. É difícil ter essa percepção. Tanto que hoje, quando você pergunta, né, o que você faz? Aí eu falo, eu sou um dentista meio... nada convencional, um dentista que vai pesquisar a doença para ver o que tá na boca. Sério? Que estranho. Como que é isso? Ninguém entende. Mas você tem que dar... Você tem muito curso, você dá aula muito... Eu tenho um curso... Eu fiz a primeira vez agora presencial, né? Eu junto com um sócio, né? Que é o Guilherme. Nós dois fizemos uma mentoria para dentistas. E esse eu tenho mais alunos, porque aí a gente consegue acompanhar, porque a gente tem muita vivência clínica, né? Sim. E as histórias são muito, muito relevantes. Por isso que incomoda. A gente tem muita história linda de transformação. Então, o meu curso, ele chama, por exemplo, Odontologia com Propósito. Porque o meu viés não é só falar de odontologia biológica, é mudar o propósito. O porquê que eu trato aquele paciente? Eu não trato aquele paciente porque eu quero que ele tenha dentes mais bonitos. Eu não trato aquele paciente porque ele está com uma dor no dente. Eu trato aquele paciente porque eu quero que ele tenha qualidade de vida.
Eu quero que ele envelheça de maneira saudável. Eu quero ajudá-lo a entrar em remissão de uma doença. Tem muito mais propósito. A gente ganha muito mais relevância e tem muito mais a ver com missão de vida. Por que eu sou o que eu sou? Eu não vim para obturar dente, eu não vim para chegar e fazer todos os dias as mesmas coisas, de maneira mecânica na boca do meu paciente. Eu vim porque eu quero chegar para o meu paciente que está adoecendo e dar uma esperança de cura para ele. Porque é muito triste, eu recebo muito paciente doente. E às vezes está anos e anos e anos cronicamente inflamado e não sabe que é por causa daquilo que ele fez. E quanto mais intervenções bucais, mais doente ele fica. Então ele já chega muito debilitado e muito emocionalmente doente, espiritualmente doente, sem esperança. E assim, uma das coisas que eu mais trabalho na minha equipe com as meninas do meu consultório é essa questão de ambiente de cura. Tem um caso de uma paciente, ela chegou lá, uma senhorinha, ela era toda enfiridada. E ela era mãe de uma nutricionista. A nutricionista tinha feito curso de medicina, de gastro, a gastrofuncional da Denise. E ela falou, eu não sei mais o que fazer com a minha mãe, já fiz de tudo. Aí, ouvindo a sua aula no curso da Denise, eu pensei, vou trazer minha mãe no dentista. Eu comecei a fazer um processo de limpeza na boca dela. Só que quando ela chegou, olha que interessante, as meninas não puderam servir o café, acho que elas estavam ocupadas. E eu peguei o cafezinho, fui lá, peguei, a senhora quer um café? Ela falou, eu quero um café. Eu peguei o cafezinho, servi, trouxe a bandejinha para ela, ela virou para mim e falou assim, você vai me servir o café? Eu falei, mas por que não? Ela falou assim, eu nunca fui num lugar que um dentista me serviu café. E foi esse dia eu fiz a consulta. Eu não atendo a consulta, quase 2 horas de consulta, para tentar entender, montar o quebra-cabeça, quais são as ferramentas que a gente vai usar, se é o momento ideal. E ela foi embora. Naquele dia ela mandou uma mensagem para mim. Eu nunca me senti tão bem num lugar. A hora que você me serviu o café e eu olhei nos seus olhos, eu vi que eu tinha esperança de cura. E o caso dela foi a coisa mais linda que eu já vi. Porque eu tirei ali os dentes, onde estavam com inflamação, a cavitação, que era gigante, que ela tinha vários dentes perdidos. Passou 3 dias, ela me mandou foto. Eu até tenho foto, para depois vocês quiserem ver. A ferida secou. Todinha. Até hoje eu tenho contato com a dona Eliane e ela viu isso. Então eu vejo assim, que a cura, ela se inicia num ambiente de acolhimento, quando você enxerga o paciente e entende ali o que o paciente precisa naquele momento. Às vezes ele precisa de um acolhimento, às vezes ele precisa de um médico, às vezes ele precisa de um dentista para enxergar diferente e tentar ajudá-lo a sair daquela doença que ele tem. Sensacional. Muito bom. Eu tô aqui pensando aqui, Já sério tá mesmo. pensando em algum paciente? Não, e essa questão da infertilidade, os pacientes com fragmentação elevadíssima de DNA, que é um exame que faz para infertilidade. A boca tem que fazer parte da investigação. Totalmente. Tem um exame, que você me perguntou do exame, talvez o PCR. O PCR, ele mostra canais com inflamação. Assim, não que ele mostra tudo, né? Porque é muito ele é muito amplo, sensível, mas quando né? você tem um PCR muito elevado, assim, acima de 13, 14, muito elevado, às vezes é dente tratado canal com infecção. Eu já tive também caso de paciente que o médico percebeu, falou, nossa, esse PCR não abaixa, tá esquisito, vai ver sua boca. E tinha vários dentes tratados canal com lesão. E qual dica que você daria pro pessoal aí de casa para ter uma boa higiene, o que fazer para prevenir essa disbiose bucal? Primeiro, usar fio dental todos os dias. Opa! Com sangramento ou sem sangramento, até que o dente pare de sangrar. Se não parar, vai ao dentista. Óleo de coco, né, doutor Diogo? Óleo de coco. Amanhã cedo. Raspa óleo de coco e beijo na boca da Beijo mulher. na boca da mulher. A sua escova de dente. Óleo de coco, fio dental, ir ao dentista de prevenção. E caso tenha alguma doença dessas que a gente conversou aqui, vai num dentista que consegue entender desse viés mais integrativo, funcional, para investigar se não existe algum dente atrapalhando aí a cura ou a evolução do tratamento. Sim, não custa nada quem tem uma doença autoimune aí do outro lado ter mais alguma coisinha e investigar essa boca. Exato, uma Não doença custa. neurodegenerativa. Doenças crônicas. As grávidas que querem engravidar, que te seguem, porque eu sei que seguem, né? Já se preparem previamente antes da gestação. Aí tudo isso é importante para o pessoal ficar atento.
Isso tem tudo relação com o nosso podcast aqui. É o que nós falamos muito sobre medicina, estilo de vida, e nós falamos sobre intestino, já falamos sobre Alzheimer, sobre doença pulmonar, todas as especialidades. E todas as especialidades roda e bate sempre no estilo de vida, né? Que é a medicina atual. Então, a saúde bucal está relacionada com tudo que a gente fala aqui há 50 episódios, é isso? Faz total sentido. Parabéns pelo seu trabalho. Muito bom. Eu tô com a cabeça aqui. Adorei sensacional, receber você aqui. sou fã. E eu, então, gente, vocês são amei, disruptiva, é isso que a gente precisa, né? Disseminar informação de qualidade e movimentar. Já que, às vezes, alguns profissionais não querem movimentar, vamos movimentar a população. Exatamente. Com certeza. Né? Porque a população buscando... Eu tenho aluno que o paciente ficou falando, assiste a doutora Bela, assiste a doutora Bela, assiste a doutora Bela. Ele ligou e falou, viu, você tem algum curso? É porque ele falou liberta, que né? quer tirar o dente igual a doutora Bela tira. Com certeza. Aí, entendeu? Aí o próprio pessoal de casa vai procurar um E dentista. quem tem a honra de ser seu paciente é só lá em Campinas. Você atende só em Campinas. Por enquanto. E quem sabe no Rio de Janeiro? Olha aí, hein? Olha só, eu não acho que você Na Ânima. não, hein? Na Ânima, quem sabe na Ânima? Olha, a gente pode vamos pensar, levar né? isso. Olha que maravilha. Porque ela veio pra cá, chovendo. Fala, o avião remeteu. Olha só, tão forte o assunto. E com chuva. E com chuva. Eu vou arrumar um final de semana no verão. O programa de vocês é pra você especial. vir. Não tem como não vir. E assim, não tem como não agradecer um momento desse. Ah, imagina, a gente Porque que agradece. é informação de qualidade sendo disseminada para o público e junta, né, pessoas que falam da mesma coisa e fica falando sem parar, né? Exatamente. Nossa, mas foi muito bom, muito obrigada. Eu tenho Que bom, certeza fiquei que muito vai feliz. ajudar muita gente a ter uma visão diferente, né? Sim. É literalmente pensar fora da caixinha, né? Às vezes, olhar e falar, caramba, é verdade, sabe? Ainda mais porque tem esse mito mesmo, né? Essa parte desse medo, não um mito, né? Um medo mesmo que as pessoas têm em relação ao dentista. Então, é realmente escolher ali, né? O seu medo ali. Será que vale mais a pena ter aquela, né, visita ali no seu dentista anualmente ou ter problemas lá na frente, né? Porque pensar que essas doenças também estão associadas com a idade. O tempo vai passando, tudo vai ficando pior, né? Ainda mais se você não tem um acompanhamento, você vai perdendo nutrientes, você vai ficando metabolicamente mais deficiente, e aí as doenças crônicas vão sumir. É tudo um conjunto de coisas, né? Quando a gente fala de longevidade, né? A prevenção quanto a promoção de saúde quanto a própria doença, né? Isso mesmo. Mas muito obrigada, Obrigada adorei, a vocês. viu? Foi muito bom ter Fala você aqui o seu com a arroba gente. que vai aparecer fala aqui seu embaixo. arroba pra gente. Meu arroba é doutora Bela Gurgel. Com Gente, 2 L's. sigam lá, doutora Bela Gurgel. Deixa seu comentário aqui, curta e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, @Ânima Saúde Podcast. Também O Deezer. o Deezer, Spotify, Amazon Prime. E você abre caixinha. Abro caixinhas. Vou abrir uma caixinha amanhã pro pessoal, né? boa. Quando que vai no ar nesse podcast? A gente vai... Então, hoje, Três. né, gente? Tá no ar, né? É verdade, boa! É verdade, Está no amanhã. ar pra você Amanhã. ouvir. Aí logo verdade. depois que você sair daqui, você prepare. vai lá Vamos na abrir- caixinha da doutora Bela Gurgel Vamos e abrir ela a caixinha. vai... E se quiser marcar Conversar consulta, com você. tem um link lá no Instagram para marcar consulta Tem contigo. o link no Instagram, tem o link de curso, de Os repente, cursos os também, cursos. fala dos seus cursos. Tem curso para dentistas que estão querendo mudar aí a cabeça, mudar o propósito. Olha aí a chance, hein? Tem mentorias em que a gente vai acompanhando esse dentista para que ele desenvolva uma metodologia muito semelhante à nossa, já que muitos pacientes do Brasil, até de fora do país, acabam nos buscando e não encontram dentistas trabalhando assim. Então é uma baita oportunidade também para o pessoal aí de casa que é dentista ou que tem dentista e quer que o dentista melhore aí o atendimento. E para nutricionista, médico também. Não tenho, mas eu sempre dou aula em... Quem me convida, se eu quiser me convidar para algum curso, você quer me convidar para o seu curso de sempre. infertilidade? Sempre. Com certeza. absoluta. Pode deixar que eu faço uma aula, gravo, mando para você, toda correlacionada com o seu assunto e falando sobre Que a parte maravilha, bucal. olha aí, ó. Oh, maravilha, Eu gente. gosto, eu tenho facilidade e aí a gente acaba estudando e a gente monta específico para o assunto que o profissional deseja. Muito bom. E você que tá aí, encaminhe esse episódio pro seu dentista. Olha Isso. só. Muito bem. Né? Até mesmo você falar, será? Encaminha. Porque ele vai ver, às vezes, essa informação também tá chegando, né, de uma forma primária nele, mas pode acender aquela luzinha. E marque a consulta com o seu dentista também. Exatamente. Faça a prevenção. Muito obrigada, Bela. Muito obrigada. Pessoal, beijos. Até a próxima quarta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.